Bom, gente, vou começar agora, então. Esse é o nosso treinamento que não foi possível ter na semana passada, porque acabamos tendo, a gente teve um problema aí na conta do Google, mas agora a gente já vai conseguir dar o treinamento tranquilo para vocês. Só relembrando, para quem não me conhece ou quem nunca me viu, meu nome é Tatiana, eu vou dar o treinamento hoje do módulo de execução, que é a parte de apontamento e apropriação dentro do sistema, tá? Eu vou falar hoje sobre rótulos, sobre como apontar, como apropriar, que ferramentas que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? E, a princípio, relembrando os recados, né? Temos o grupo do WhatsApp, quem ainda não tiver pode entrar, a Heloísa cadastra vocês, tá? Lembrando que sempre ela avisa um dia antes, manda por e-mail, vocês têm que se cadastrar antes, e aí, quando chega no dia, quando eu entrar e vocês entrarem, né, já vai estar a sua inscrição pronta, eu só vou estar aguardando vocês entrarem, tá bom? Sempre o jeitinho do curso não muda, né? Eu vou continuar apresentando todo o meu conteúdo. Assim que eu terminar o conteúdo, eu paro, espero a Heloísa me mandar o arquivo, com as dúvidas que vocês vão mandando durante a apresentação. Como eu não vejo, vão colocando aí as dúvidas de vocês no chat, a Heloísa vai anotando, e no final do treinamento eu tiro todas as dúvidas que vocês postarem, tá? Eu agora vou compartilhar minha tela com vocês, daqui a pouco eu volto, e aí a gente já vai começar o conteúdo. Ok, agora vocês já estão vendo a minha tela ao invés de mim. Eu vou abrir aqui o sistema. E vou começar. Bom, então, a primeira coisa que vocês vão ter que entender, então, o que eu vou apresentar nesse módulo? É justamente aquela parte de apontamento e apropriação, para vocês entenderem o que precisa ser feito, o que tem que ser cadastrado, para que o Naves consiga fazer o apontamento e apropriação automaticamente. É claro que, para auxiliar aquilo que vocês estão fazendo, tem a forma manual. Então, tem algumas telas, algumas ferramentas que eu preciso apresentar para que vocês dominem esse fator de apontamento e apropriação, tá? A primeira coisa que eu vou relembrar vocês é que no cadastro do projeto é que são feitos os cadastros dos rótulos daquele projeto. Não é só aquela tela que cadastra, porém ela é a principal, é a que vocês mais vão utilizar, né, para fazer esse trabalho. Então, o Naves, como ele trabalha? Todas as vezes que eu ligo o Naves, vocês podem reparar aqui embaixo, ó, na bolinha, que essa bolinha, ela fica aqui aparecendo. Significa, nesse momento, que o Naves está apontando. Então, o primeiro conceito que tem que ficar muito claro para vocês é o conceito de apontamento e apropriação. Existe uma pessoa aqui dentro do Naves que é o monitor, tá vendo aqui embaixo, ó, nas janelinhas do cockpit, hoje nós vamos trabalhar bastante com ele, com o monitor. O que o monitor está aparecendo aqui? Ele está te dando um resumo, mas você pode entender que ele diz quantas horas apontadas você tem no mês. O que quer dizer isso? Quantas horas você apontou, informou que trabalhou para o Naves. Para o Naves, você dizer que trabalhou você ligando ele e deixando logado, como eu estou fazendo aqui agora, nesse momento. Eu posso até minimizar o Naves, né? Vou minimizar e mexer em outras coisas, que o ideal, na verdade, é esse, que você faça o seu trabalho. Mas ele continua com o reloginho aqui, com o navezinho aqui embaixo aparecendo e fazendo um apontamento. O apontamento é o tempo de trabalho total, tá? Se não for assim automaticamente, existe a forma de apontar as horas, né? Geralmente, essa forma de apontamento manual não é aberta para todos dentro do escritório, somente para gerência, coordenador ou administrativo, quem tem mais controle sobre as horas. É claro que isso tudo, gente, vem da metodologia de cada escritório. Existem escritórios que não autorizam o apontamento manual, ou seja, a indicação de horas de trabalho manualmente, ou não, tem escritórios que é tranquilo, em que a filosofia é diferente e para eles não importa se a pessoa faça o apontamento manual ou automático, desde que ela faça,
tá? Então, entendam que eu vou mostrar tudo sobre essa parte, esse recurso, e vocês vão aprender a restringir aquilo que precisa, né? E deixar em aberto para quem precisa. Então, muitas vezes vocês vão ver todo o recurso e falar, mas talvez a pessoa não precise fazer isso, ou esse grupo de pessoas não precise. E aí, vocês vão restringindo e direcionando para que ela use o Naves da maneira que vocês desejam, tá? Então, eu vou ensinar da forma mais completa possível. O apropriado é justamente o que é dedicado a alguma coisa, ou seja, se eu apontei um tempo, esse tempo apontado foi para quem, né? Pode ser que tenha apontado para alguém ou não. Se eu aproprio esse tempo, né? Se eu indico que eu trabalhei em algum cliente ou que eu trabalhei para a empresa, eu estou apropriando esse tempo já apontado. E quando eu não indico esse tempo, ele sobra como saldo. E não é bom ter saldo, porque o saldo é o tempo que ficou no limbo, né? É o tempo que você não sabe o que realmente fez dentro do escritório. É um tempo que não está vinculado a nenhum cliente, não está vinculado à empresa, é um tempo que foi gasto, isso é um custo, e não foi direcionado a quem realmente deveria. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é a que é apontado e do que é apropriado. Espero que tenha ficado claro. E que existe a possibilidade de ter saldos, mas que não deve ser criada e alimentada. Tem que ser feito de uma certa forma que não sobre saldo ou que sobre o mínimo possível, né? Se não houver realmente a informação. Mas vocês vão ver que tem ferramentas e mecanismos para não precisar deixar saldo, tá? Bom, apresentado aqui, eu já vou entrar no monitor na forma mais detalhada dele. Primeiro, eu vou vir aqui no cadastro do projeto, porque eu preciso explicar para vocês como que eu cadastro um rótulo dentro do cadastro do projeto. Então, eu posso pegar qualquer um dos meus projetos aqui que eu esteja trabalhando, posso abrir o cadastro dele, eu tenho uma aba dedicada a isso, que é a aba rótulos, e nessa aba rótulos eu vou dizer, né, quais são as informações que o Naves precisa capturar e fazer a apropriação. Então, vamos lá. Uma outra explicação muito importante que eu quero que vocês entendam. Se eu abro um arquivo, não importa qual seja, tá? Eu estou abrindo aqui um bloco de notas. Toda vez que eu abro uma tela de um programa, esse programa sempre vai ter a barra de título. A barra de título sempre informa que programa que você está usando e que arquivo você está mexendo. Nesse momento, meu arquivo não está salvo, então ele está sem título. Porém, ele sabe que eu estou dentro do bloco de notas. Esta barra de título aqui é a barra que o Naves consegue visualizar dentro do computador e consegue procurar alguma palavra-chave ou código, o qual ele vincule ao projeto. Então, vejam bem, eu vou vir aqui no cadastro do projeto que eu quero. Vou dizer quais as palavras, ou os códigos, ou a referência que eu quero que o Naves procure. E o Naves vai procurar sempre na barra de título dos programas. Sempre, tá? Ele não olha a barra de menu, ele não olha texto, conteúdo, desenho, seja um CAD, seja um Photoshop, seja um programa de renderização, seja um programa de desenhos, de criação em 3D, seja o Word, Office, não importa. Ele sempre vai olhar a barra de título somente do programa, tá bom? Por isso que quando nós criamos os rótulos, eles têm que apresentar no nome do arquivo, ou seja, é onde vai aparecer para o Naves enxergar. E o Naves e o Windows conversam. O Windows manda para o Naves a seguinte informação: olha, ela está com um bloco de notas aberto e o que está escrito é sem título. Como o Naves está enxergando essa barra de título e ele não está vendo nenhum rótulo, nesse momento ele ainda está fazendo só apontamento, tá vendo? Ele está só apontando. Ele sabe que a Tatiana está trabalhando, mas ele não sabe em quê. Então, agora eu vou criar rótulos, vou salvar arquivos com esses rótulos, e o meu sistema vai passar a entender que quando eu abrir arquivos que contenham aqueles rótulos, não só o nome seja o rótulo, né? Pode ser uma parte do nome, ele é o rótulo, ele vai capturar e, além de apontar o tempo, ele vai também apropriar o tempo para aquele projeto ou para aquele trabalho que eu estou fazendo, tá? Eu vou fazer isso na prática com vocês e vocês vão entender melhor. Pois bem, esse bloco de notas, por enquanto, fica aqui minimizado, não vou usar ele. Eu vou voltar para a tela de projetos.
Uma coisa importante de vocês entenderem é que o rótulo base aqui tem extrema importância. O rótulo base, como eu já expliquei para vocês antes, ele é um código que não pode se repetir. Ou seja, ele não tem a possibilidade de ser igual ao de um outro projeto. Se você tenta cadastrar um projeto com o mesmo rótulo base, o Naves vai te impedir. Isso é para te proteger e não deixar criar vocês dois projetos iguais. Por quê? Porque o rótulo base, ele é a referência de procura do sistema. Ele entende, ou ele tem a lógica, de que todos os seus rótulos, eles vão derivar desse rótulo base também. Então, imagine que o código do projeto, aquele código que você cria aqui em cima, que provavelmente não vai se repetir para o projeto, ele é um código ideal para você colocar dentro do rótulo base, como eu já havia explicado para vocês. Tendo esse código aqui, ele já pode ser o início ou o próprio rótulo. Porém, rótulo base não apropria. Não adianta eu colocar aqui um rótulo base achando que eu vou apropriar, porque eu não vou. O rótulo base é uma referência para que você crie os rótulos para esse projeto e não repita para nenhum outro projeto. Pois bem, se esse é o meu rótulo base 1232, na minha aba de rótulos, quando eu for incluir, como vocês estão vendo aqui no botão, ele vai me pedir e ele já vai trazer aqui, pulando essas caixinhas aqui rapidinho, mas vindo para cá, vocês vão ver que ele já trouxe o 1232. Porque ele já imagina que a nomenclatura do meu arquivo ou dos rótulos, elas vão ser derivadas dessa forma, elas vão vir com 1232. Agora vem uma questão muito importante, que é como eu crio o rótulo, né? Existem algumas regras no Naves. A gente já sabe que rótulo base não se repete, tá? Então, não posso ter um outro que seja 1232. Isso não é possível. Eu não posso ter também rótulos, mesmo que não seja rótulo base, iguais, né? Então, eu não posso ter um rótulo num projeto que seja igual a de um outro projeto. Ele também vai te barrar dessa forma. Mas o que eu posso ter de rótulo, Tatiana? Você pode ter qualquer coisa, letra, número misturado. Como isso fica no nome do arquivo? Geralmente a gente tem algumas derivações, mas são bem parecidas. Por exemplo, eu tenho 1232, underline, x, underline. Aí a pessoa pode ter, por exemplo, um ARC aqui, que é arquivo, né, de arquitetura, ou pode ter outras abreviações conforme o tipo de trabalho que ela faz. Por exemplo, R01, e aí vem fachada, e etc, etc. Para o Naves, não interessam todas essas informações. Se ele sabe que ele precisa apropriar para um projeto, o código do projeto para ele, geralmente já é o suficiente como rótulo. Então, se eu criasse um rótulo 1232, o Naves, ele vai pegar e vai apropriar para esse projeto, né? Só que depende muito do que você quer que o Naves obtenha de informação. Eu tenho casos em escritórios em que ou é criado um rótulo assim, ou às vezes troca, tá? O ARC fica aqui no meio, o EX aqui para frente, ou às vezes a pessoa não usa underline, usa traço. Isso é variação. Mas geralmente o pessoal tem um código de projeto e a derivação das fases, do tipo de arquivo, de revisões e algum nome para frente, tá? Para o Naves, sinceramente, o que está interessando é isso aqui, ó. O código e a fase. Porque são as duas informações que ele pode dar para você detalhadas em tempo. Então, quando eu for apropriar para este projeto, se eu estou na fase, por exemplo, executivo, EX, EXE, tanto faz, isso é questão de nomenclatura, eu vou descrever este mesmo rótulo dentro do sistema. Então, todos os meus arquivos que começarem com 1232, underline, EXE ou EX, né, que acho que é o mais, vou botar EX que é mais usado, EX, o que vai acontecer? Ele já vai diretamente vincular a este projeto e a esta fase. Então, Tatiana, eu tenho que colocar só o código ou eu tenho que colocar com a fase? Isso depende do que você quer do Naves. Você quer que ele aproprie diretamente para um cliente projeto? Ó, eu vou minimizar só um pouquinho aqui, vou voltar na tela do Naves. Vocês podem ver que eu tenho vários tipos de apropriação. Eu posso apropriar só para o cliente projeto, ou seja, ele sabe que eu estou trabalhando nesse projeto, então basta eu colocar o 1232 aqui em cima, que ele já vai saber que é dele, né? É claro que 1232 é um número, talvez, fácil, não fácil, mas pode ser encontrado em outras telas, referentes a outra informação que não seja do projeto, mas é difícil, né?
só o 1232. Se tivesse uma barra no meio, ou um ponto, enfim, mas o 1232 já é o código do projeto. Então, ele vai ler exatamente o mesmo código no nome do arquivo, e o que ele vai fazer? Vai jogar para esse projeto. Agora, se eu quero que o Naves, além de capturar o tempo que ele gasta, que eu estou gastando, né, fazendo aquele projeto, eu quero que ele diga para mim, em fase a fase, quanto tempo eu gastei, aí o rótulo tem que ser diferente. Então, o meu rótulo, se eu salvo o meu arquivo dessa forma aqui, com essa nomenclatura e ponho fase, e se eu quero que ele trabalhe com fase, o meu rótulo vai vir até aqui. Então, vai ser underline aqui, EX, e eu vou dizer que este projeto, ele vai apropriar para cliente, projeto e fase. E a fase aqui embaixo, ó, ela vai ser mostrada para mim, para todas as fases que eu quero. Eu, nesse momento aqui, não tenho uma exatamente chama EX, porque eu não segui um padrão, mas eu vou colocar aqui, sei lá, definição do produto. Eu vou falar que EX é definição do produto. Vocês vão vendo que eu não tenho uma fase executiva, mas ela poderia ser fase executiva aqui, projeto executivo, tá? Ou PE, talvez, né? Tem gente que usa PE, projeto executivo, ou EX executivo. Isso depende muito da nomenclatura de vocês, como eu disse. Estou tentando dar um exemplo e vocês vão adaptando à rotina de vocês. Eu só peço que, se vocês não têm nenhum código, nenhuma ordenação ou diferenciação do nome do arquivo, vocês vão ter que começar a ter. Infelizmente, o Naves vai implantar uma disciplina a vocês de organização e nomenclatura de arquivos, tá? Não é, eu sei que é uma coisa que às vezes no começo é um pouco chata, das pessoas se adaptarem e realmente seguir em frente, mas depois que é bem adaptado e implantado, é muito melhor para o trabalho de vocês e para o próprio Naves fazer a identificação dos arquivos. Pois bem, vocês viram a diferença? Eu disse que eu quero que quando ele encontre esta sequência de letrinhas e números, né, porque ele não sabe que isso aqui é um EX executivo, não, ele sabe que é uma letra E e uma letra X, que são dois caracteres que estão juntos. E que quando ele encontrar todos esses caracteres juntos, ele tem que jogar o tempo para este projeto, para esta fase. Se eu fosse lá, Tatiana, mas eu tenho 10 fases, eu vou ter que criar 10 rótulos, um para cada fase, tá? É assim que funciona dentro do sistema. Eu tenho limite de rótulos? Não. Eu posso colocar quantos rótulos eu achar que eu preciso colocar. E aí, eu vou montando todo o meu esquema de rótulos. Eu vou criar aqui um, por exemplo, para ficar um pouquinho melhor, ao invés de colocar EX, eu não precisaria fazer isso, tá? Mas eu vou colocar aqui DP, definição de produto, tá? Vou dizer que os meus arquivos vão ficar assim. Eu poderia colocar EX, mesmo aqui no escrito executivo, projeto executivo. Vou começar pelo início da tela. Eu estou optando por uma apropriação por projeto e fase, tá? Mas eu poderia optar só por uma apropriação por projeto e não colocar isso aqui. Fica a critério do escritório de como vocês trabalham. Eu, particularmente, recomendo que, se vocês não têm o hábito de ter uma nomenclatura ou começar com uma nomenclatura, comece com o apropriamento para o projeto, né? Principalmente se vocês estão com poucos projetos e está fácil de gerenciar. E aí vocês vão começar a ver o que o Naves consegue capturar. E se a necessidade de vocês é ter a informação por fase, aí não fica tão difícil criar as variações de fase, desde que os arquivos de vocês tenham a nomenclatura, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou dizer que a Heloísa, a Tati e o Super podem apropriar com este login. Eu coloquei o Super porque eu estou logada com ele, para ficar mais fácil. Mas eu digo quem pode e quem não pode apropriar com o rótulo. Então, por exemplo, se eu acho que a Heloísa não vai trabalhar nesse projeto, ou ela não deve trabalhar nesse projeto, eu deixo ela aqui, ó, na caixinha do lado. Por quê? Porque aí ela não consegue apropriar. Ela pode abrir o arquivo, ele está correto, com a nomenclatura certa, tudo bonitinho, mas ela não apropria porque ela não está autorizada a apropriar com este rótulo, tá? Ela não consegue. Aí, aqui embaixo, eu coloquei o meu código base, né, do meu projeto, que é o 1232, e disse que eu quero que ele use esse rótulo, underline DP. E eu vou dizer para que projeto, eu vou pular aqui rapidinho e já volto. Para que tipo de apropriação quero que ele use. Eu poderia pedir para ele não apropriar automaticamente, que é uma coisa que, né, foge do nosso contexto hoje, né? Eu quero que ele aproprie, mas eu posso pedir para ele apropriar para a empresa,
o que não faria sentido neste momento, porque eu realmente quero que ele aproprie o projeto. Então, eu poderia pedir para ele apropriar para cliente projeto, mas eu quero que o Naves faça o detalhamento para mim de quanto tempo eu gasto em cada fase. Então, eu coloquei a minha abreviação ou nomenclatura aqui de fase e coloquei aqui, né, que é a definição de produto. Só uma coisa, tá? Porque eu lembrei. Tem escritórios que fazem isso aqui, ó. Vou colocar igual o meu tá ali, né? Agora, DP. Pode ser maiúsculo ou minúsculo, tá, gente? Porque não pode ter acentuação de diferenciação, tá? Tanto aqui no nome do arquivo quanto lá. Vamos supor que o escritório salve os arquivos mais ou menos assim, ó. Tem um ARC aqui no meio que é arquivo de arquitetura, pode ter arquivo de elétrica, hidráulica, enfim, né? De fachada, eles talvez mudem o conceito aqui do nome. Se isso acontecer, não tem problema, tá? Eu posso vir aqui, colocar o ARC, põe o underline, e aí, se eu salvar o arquivo assim, ele vai conseguir ler, porque são exatamente os mesmos caracteres, né? Por mais que eu tenha colocado ali maiúscula e minúscula, isso para o Naves não interfere, mas é bom colocar tudo maiúsculo para criar um padrão, porque ele segue o maiúsculo, e aí ele consegue fazer a apropriação, porque é exatamente os mesmos caracteres na mesma ordem e colocação que eu disse no rótulo, tá? Então, não importa para mim se o seu rótulo é tamanho de uma frase ou ele é só a letrinha, ou ele é só um número, tá? O que importa para mim é que você deixa exatamente igual, exatamente aqui no rótulo com o nome do arquivo que você vai salvar. Eu vou salvar daqui a pouco esse arquivo com essa nomenclatura e a gente vai ver ele funcionando. Bom, eu vou continuar aqui. E aí eu pedi, então, para que o Naves apropriasse para este código, ele apropriasse para definição de produto, tá? Que esta é a minha fase. O timer, ele já funciona de uma forma para ajudar durante, ele já serve como ferramenta de apropriação, tá? O que o timer faz? Ele espera o retorno da pessoa para o rótulo. Então, por exemplo, eu vou fazer isso na prática, mas vocês vão entender. Nesse momento, a minha bolinha está verde. Está vermelha, desculpa. Ela está vermelha porque eu só estou apontando. Quando eu salvar esse rótulo aqui e abrir o bloco de notas e salvar ele, vocês vão ver que na hora ela vai ficar verde. Ela vai apropriar. Mas se por um acaso eu saio do arquivo e vou ler um e-mail, ou eu preciso pegar uma referência num outro arquivo, ou eu preciso copiar um bloco e voltar para cá, todas as vezes que eu sair dessa tela, né, ou seja, que eu minimizar ou que vier outra na frente, essa janela não está mais em foco para o Windows. Ou seja, nesse momento ele sabe que o meu foco que eu estou mexendo é a tela do Naves. E esse bloco de notas, por mais que ele esteja aberto e minimizado, ele está fora de foco, ou seja, eu não estou mexendo nele. E o acordo, teoricamente, para o Windows passar para o Naves o que precisa é a janela estar em foco. Porque senão não interessa, não é o que você está mexendo. Se ela está minimizada, se ela está atrás de outra, não é o que você está mexendo. Se não é o que você está mexendo, eu não vou apropriar, então eu nem pego o rótulo dela. É assim que o Naves pensa. Agora, se a janela está em foco, eu vou ver qual é a barra de títulos dela, e se ela tiver algum rótulo, ele vai começar a apropriar para este projeto. Entendeu? Então, nesse momento aqui, não interessa o bloco de notas. E o que o timer faz? Enquanto você sai para pegar uma referência, ver uma informação, o timer, ele entra em ação. Ele fica esperando você retornar para aquele rótulo. Então, ele fica amarelo e fica lá esperando. Olha, enquanto você me disse de tempo aqui, eu vou ficar esperando você voltar para esse rótulo e eu ainda estou fazendo a apropriação para ele. Ou seja, ele está apropriando, mas está no timer. Eu vou mostrar na prática como ele vai fazer isso, vocês vão ver que é mais simples do que a explicação que eu estou dando, e vai ficar mais fácil vocês visualizarem. Mas o timer é essa ajuda para quando você está em outra tela. Geralmente ele é maior, tá, gente? 15 segundos é pouco. Geralmente fica de 2 a 5 minutos, depende do escritório, depende da forma de trabalho de vocês. Isso é um pouquinho de testar, né? Posso colocar 3 minutos, que é entre um e outro, e ver como é que o pessoal reage, se eu ponho mais, se eu ponho menos, mas eu sempre ponho tempo em segundos, tá bom? Então, se eu quisesse 5 minutos, eu colocaria 300 segundos. Né? Se eu quisesse 3 minutos, 180, tá? Eu vou botar 15 segundos porque eu quero que ele funcione rápido para mostrar para vocês. Rótulo em qualquer parte. Ou seja, o nome do arquivo, às vezes, é um texto, né? Underline, teste, underline, batatinha, e assim vai. Um monte de texto.
Não importa aonde este rótulo esteja, esse rótulo pode não estar aqui no começo, mas esse rótulo está aqui, e mesmo assim o Naves vai funcionar. Porque para ele não importa onde o rótulo esteja, ele pode estar em qualquer parte, que eu vou procurar, inclusive nos nomes das pastas ele também olharia e apropriaria para o projeto, tá? Então, mesmo que a ordem de vocês não seja exatamente essa o começo, seja o código, se ele tiver exatamente a sequência igual aqui no meio, ele acha e apropria, tá bom? Uma outra coisa, apropriar por foco, é aquilo que eu estava explicando. Ou o meu Naves, ele somente vai apropriar para as janelas que estiverem ativas no Windows, ou ele vai apropriar para qualquer uma que esteja aberta, mesmo minimizada ou atrás. Então, perde um pouquinho do foco do sistema, né? Que é realmente ser fiel àquilo que está sendo feito. Então, ele perde um pouquinho o objetivo e o foco. Então, o legal é sempre essas duas opções ticadas, você sempre deixar um tempo de timer para que isso funcione de uma forma legal e as pessoas consigam apropriar. E aí, a combinação dessas três ferramentas juntas forma aquela questão de ser o mais fiel possível, né, no apontamento e apropriação. Ou seja, quando a pessoa estiver com a janela aberta, ela apropria. Quando ela não estiver, ele não vai apropriar, tá? Então, eu venho aqui e coloco essas informações. A parte de tarefas, por enquanto, aqui vocês não precisam se preocupar em colocar uma tarefa por rótulo, tá? Isso não tem necessidade. E aí, eu vou dar o OK. E ele grava o rótulo para mim. Então, vocês podem reparar que eu coloquei aqui o código, tá com um timer de 15 segundos, a opção rótulo em qualquer parte e apropriar por foco estão ticadas, e o tipo de apropriação que ele vai fazer é para cliente, projeto e fase. Tá? Tatiana, quantos rótulos eu posso criar? Como eu disse, quantos eu quiser. Eu vou criar mais 2, por exemplo. E eu vou colocar aqui a variação das minhas fases. Como eu não sei elas de cor, eu vou olhar aqui, por exemplo, DP, definição de produto, eu já criei. CP. Projeto de detalhamento, ó, PD. Projeto de detalhamento. Ok. Parem aqui, ó. Vou incluir um outro. Vou dizer as pessoas. Vou colocar aqui um underline. Vou seguir a mesma nomenclatura que eu uso, né? E aqui o que diferencia. PP. Pós-entrega de projeto. Tá? Pronto. Poderia criar quantos rótulos eu quiser. Eu criei 3 aí para vocês verem. Pode ir criando, tá? O começo é igual, mas o final varia por causa de cada fase. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele pequeno bloco de notas, eu vou dar OK aqui, ó, para salvar o que eu fiz. Vou sair até do Naves. Vou minimizar ele. Vou pegar o bloco de notas. E vou salvar. Deixa eu só pegar aqui que eu já tinha colocado para ficar mais fácil. Aqui. Vou colocar no começo, mas, como eu disse, poderia ser lá no meio, tá? Vou até fazer assim, ó. Teste, underline. Teste. Engraçado, não quer colar. Então, vamos lá. Eu faço 1, 2, 3, 2. Underline arc. Vou colocar até, ó, um minuto. Poderia ser em maiúsculo, tá, gente? Então, vou botar de exemplo. Underline teste, underline rev, 01. Pronto. Vou colocar na área de trabalho, vai ficar mais fácil de eu trabalhar. Mas eu posso salvar em qualquer pasta, qualquer arquivo, inclusive servidor, tá, gente? Tô colocando aqui para facilitar a minha vida.
Salvei. A partir do momento que eu salvei, o nome do arquivo veio aqui para cima. E apesar de estar no meio do arquivo, de ser em minúsculo, vocês podem reparar que a bolinha do Naves já ficou verde. Quer dizer que eu tenho autorização de apropriar com este rótulo e ele está sendo trabalhado. Eu estou com a janela em foco, ativa, né? Estou digitando. Ou é ela que está na frente de todas as janelas. Então, neste momento, o Naves, além de apontar, ele está apropriando para este projeto, automaticamente. Então, eu salvei, coloquei a nomenclatura que eu precisava e ele já está fazendo a apropriação. Agora eu vou testar o timer com vocês. Lembra que eu falei, ó, eu estou na janela trabalhando, né? Vou maximizar ela, estou fazendo um desenho, estou fazendo um texto, estou fazendo uma planilha, não importa. Coloquei a nomenclatura, ele está trabalhando. E está buscando o nome do arquivo. Aí, nesse momento, eu minimizo a janela e vou voltar para o Naves, ó, dou 2 cliques aqui no Naves. O que aconteceu com a bolinha? Vocês podem reparar que ele agora tem um T e está no timer, está naqueles 15 segundos. Enquanto ele está no amarelo, ele está fazendo a função do verde, tá? Ele está apropriando para aquele projeto, mas ele está me dando um tempo, timer, para voltar para aquela tela do projeto. Como eu não voltei, ele parou de apropriar, voltou somente a apontar e a bolinha ficou vermelha. Vejam bem, eu vou vir aqui no bloco de notas de novo. Ele ficou verde. Mesmo que ele não tivesse maximizado, tá? Tá verde. Eu cliquei, tirei o foco da janela do bloco de notas, vim para o Naves, o timer vai ser ativado, ele não vai esperar mais muito tempo, só aquele tempo que eu deixei configurado, e aí daqui a pouco a bolinha já fica vermelha de novo. O timer tem que ser maior, né, no nosso dia a dia. Aqui eu deixei ele 15 segundos, só como exemplo. Olha lá, já ficou vermelho de novo. Mas é o que eu quero exatamente, é que ele faça esse trabalho de me dar um tempo para eu pegar uma referência e voltar, para ele não parar de apropriar para o projeto. Mas é claro que se eu voltar imediatamente para cá, ele começa de novo a apropriação, e cada vez que eu saio e entro, ele começa os 15 segundos de novo, tá? Não é que ele pede, para o 10, com volta 5, não. Ele começa os 15 segundos a cada vez que eu saio e entro de um arquivo para outro, tá bom? Se eu tiver, Tatiana, 2 arquivos com rótulo, entra no timer? Não. Ele para de apropriar para um e imediatamente ele já apropria para o outro, tá? Se 2 arquivos têm rótulos para projetos diferentes, né? Pode ser. Ou até para projetos iguais, mas com fases diferentes, talvez. Mas ele para de apropriar para um e vai direto para o outro. Não entra nem em timer, tá bom? Espero que tenha sido de forma clara. Tentei fazer vários testes para que vocês entendam que não importa como esteja, desde que seja aquela mesma sequência que você salvou no Naves, né? E ele consegue fazer a apropriação. A forma mais legal, mais fiel e mais prática de se apropriar é essa, é a automática. Porque aí o Naves é que fica no controle da situação e faz o trabalho pelo usuário, e ele não tem que ficar indicando o que está fazendo. Porém, contudo, nós sabemos que nem sempre dá para fazer sempre automático, né? Ou às vezes você não está no escritório, ou você está fazendo alguma coisa que não tem rótulo, como, por exemplo, pesquisa, algum trabalho, às vezes, de cotação, ou então é um arquivo que você não está fazendo na mão, você está fazendo na mão, sentado ali na mesa, e não está mexendo aqui no arquivo em si, no computador. Então, existe N coisas que podem acontecer no dia a dia que não permitam que seja automático. O ideal, e a melhor forma é essa. Mas justamente o que eu quero mostrar para vocês agora é as outras formas de apropriação que eu posso ter, além da automática, tá? Nesse momento aqui, ó, vocês podem ver que o meu monitor, vou até dar uma atualizadinha nele aí, ó. O meu monitor, ele já disse que eu estou apontada aqui, ó, 6 horas e 7 minutos, né? Aí depois tem apropriadas no mês, 4, são minutos só, saldo apropriar, 6 e 3, ou seja, eu só apropriei 4 minutinhos de 6 horas e 7, então eu tenho 6 horas e 3 de saldo ainda a resolver, ou seja, que eu tenho que dizer no que eu estava trabalhando, tá? Então, nesse momento, eu vou começar a mostrar o monitor, que é exatamente a tela onde eu vou controlar todas as minhas horas apontadas e apropriadas, e é a tela que vai me possibilitar fazer manualmente alguma indicação de apontamento e apropriação. Então, quando eu dou 2 cliques aqui dentro, o meu monitor abre. E ao invés de apresentar ele resumidamente a gosto, ele começa a detalhar a informação para mim. E aí eu consigo
nesse momento, por exemplo, olhar com mais informações de outras pessoas, porque eu posso escolher o usuário aqui, se eu tenho permissão para isso, tá? Isso é uma questão de permissão. E eu verifico outros meses ou outros anos, se eu tenho naves bastante tempo, né? E se eu consigo exatamente fazer isso, eu consigo também olhar os dias de forma detalhada. Ou seja, eu estou olhando aqui o mês de agosto inteiro, descrito em todos os seus dias separados. Cada um tem a sua quantidade de horas apontadas e a sua quantidade de horas apropriadas e o quanto tem de saldo. No total, ele sempre soma aqui o do mês, o quanto apontou, o quanto apropriou e o saldo. O ideal é que, se não tenha saldo, ele está mostrando alguns dias em negrito, que foram os dias que eu tive apontamento e que eu não apropriei tudo. Então, ele está destacando com o fundamento principal de você entender que aquele dia ainda tem saldo e você precisa resolver ele, entendeu? Eu agora vou abrir um dia, por exemplo, aqui, essa terça-feira. Eu dou 2 cliques nessa terça-feira, ele abre para mim. Ao invés de ficar tudo resumido em quantidade de horas, ele abre das 0 horas, ou seja, da meia-noite do dia 2/8, até as 23 horas do dia 22/8. E mostra para mim em cinza aquelas horas que eu não apontei. E as horas que estão apontadas, elas estão marcadas, e ele me mostra resumidamente que eu tenho 15 minutos apontados, 14 horas, eu tenho 60 minutos apontados, 15 horas, eu tenho 53 minutos apontados, 16. Então, eu tenho aqui dentro a informação hora por hora, certo? E se depois eu vou explicar esses botões para vocês, tá? E se eu clico em cima das 14 horas, por exemplo, ele me detalha em minutos. Ou seja, ó, vou fazer uma retrospectiva. Estava resumido no mês, eu dei 2 cliques. Ele abriu diariamente, eu dou 2 cliques no dia. Ele me abre por hora, e quando eu clico por hora, ele me resolve em minutos. Então, eu sei que o Naves, ele consegue apontar, apropriar de 1 em 1 minuto. A sua máquina está conversando com o servidor de 1 em 1 minuto. É por isso que a rede do seu escritório, ela tem que estar bem estabelecida, tem que estar estável, né? Nós recomendamos cabeamento mesmo e não wireless, para não ter instabilidade, porque de 1 em 1 minuto, a sua máquina vai até o servidor e diz que você está logado. De 1 em 1 minuto, além de estar logado, ele indica quando que você está apropriando e não está apropriando. Então, todas as informações vão para o servidor. O relógio que serve de base para anotar essas informações são as do servidor. Ou seja, a minha máquina aqui é a mesma servidor, porque eu estou com um ambiente de teste só na minha máquina. Porém, se o meu servidor tivesse às 15h45 aqui, ele ia registrar aqui às 15h45. Ele não ia registrar às 15h43 porque o meu relógio aqui está 43. Então, uma coisa muito importante, o relógio do servidor e das máquinas, elas têm que estar sincronizadas, se possível, isso é uma configuração de rede e que também deve ser bloqueado, porque às vezes o usuário troca o horário e aí fica diferente do monitor da máquina, né? Ele olha para o relógio e acha diferente do Naves e acha que o Naves está com o computador errado. Não, é porque ele está olhando do servidor. Quando tem horário de verão, esse tipo de mudança, também é super importante entender que na hora que mudar, você vai ter que mudar a configuração do servidor, senão a máquina vai registrar um horário e o servidor outro, né? Eu estou falando possíveis e problemas recorrentes que eu já conheço durante a implantação, que eu já vi acontecer, tá? Então, a hora é muito importante para o sistema. Bom, vocês viram que aqui ele apareceu uma lista do número 1 ao número 60, ou seja, é o minuto 1 ao minuto 60, e o Naves, ele deixa aqui tudo marcadinho de branquinho, né? Tá branco aqui. Eu vou pegar um dia, eu vou fechar aqui, vou pegar o dia de hoje, só porque eu quero mostrar um pequeno detalhe. Eu tô vindo aqui às 15 horas, e vocês podem ver que como já passou 15, 1, 2, 3 e 4, ele começou a pintar tudo de branco, quer dizer que eu apontei esse tempo, ó. Ele está apontado. Mas, quando eu chego no 35, ele ficou verde. Por que ele ficou verde? Porque eu estou apropriando nesse tempo, ou eu apropriei nesse tempo. Então, esses minutos aqui foram os minutos que o meu Naves computou aquele rótulo, né? Que eu estava trabalhando naquela hora, dando exemplo.
Então, ele computou já como apropriado, ou seja, além de apontar, eu já apropriei. Então, esse tempo para o Naves, aqui, esse que está verdinho, eu não preciso fazer nada com ele. Porque eu já indiquei o que eu estava fazendo. Eu apontei e apropriei. Agora, o que está branco, eu não disse no que eu trabalhei. Eu só disse que trabalhei, ou seja, eu estava com o Naves ligado, ele estava apontando, mas ele não identificou nenhum rótulo. Então, eu vou ter que dizer nesse período aqui o que eu estava fazendo, tá? E a cada, claro, ó, eu já estou no 45, ele só ficou até o 44. A questão só de eu fechar a tela, vim aqui atualizar, abro de novo. É que é de 1 em 1 minuto, né? Então não vai parar, o 45 está habilitado. Então ele vai habilitando conforme o relógio vai passando. Não existe apontar futuro, tá? Não existe. Ah, Tatiana, eu posso apontar o dia todo de amanhã já? Não. Futuro só a Deus pertence, né? Então, futuro não se aponta no sistema, tá? Ele vai apontando conforme o relógio mesmo vai passando e ele vai indicando os minutos aqui que você trabalhou. Se eu quero apontar um período que já foi, por exemplo, Tatiana, nas 14 horas aqui, por exemplo, você abre o sistema, ó, eu abri às 11, abriu meio-dia, 13 horas, tá vendo? Ele apontou tudo, mas vamos supor que eu trabalhei às 14, mas eu gostaria de indicar esses minutos aqui, ou seja, eu quero apontar eles. Eu tenho um botão especial para isso, ó, apontar minutos. Eu posso apontar horas seguidas, por exemplo, estou trabalhando desde as 8, mas eu quero indicar que eu trabalhei 8, 9, 10. Eu posso? Posso apontar horas. Eu vou dar um exemplo de cada um para vocês entenderem, tá? Primeiro, eu vou usar o apontar minutos. Vejam bem, eu estou fazendo a primeira camada de tempo. Eu não posso dizer que eu trabalhei num projeto, nessas horas aqui, se eu ainda não apontei elas. Por exemplo, às 13 horas, eu poderia vir aqui dizendo que eu trabalhei, porque ele já está todo apontado. Mas eu estou indo um passo atrás ainda. Se eu não liguei o Nave, se eu esqueci, se eu desliguei. Ou, por exemplo, se isso aqui foi o meu horário de almoço, eu nem vou mexer, porque isso aqui eu realmente não estava trabalhando. O Naves não vai computar a minha hora de almoço. Então, eu desliguei o Naves e por isso que ele ficou com o tempo assim. Mas vamos supor que não fosse. Eu realmente desliguei o Naves por um outro motivo, ou esqueci de ligar ele, saiu, fechou, e eu quero apontar. Eu posso usar esse botão aqui, apontar minutos. E aí eu clico nele e ele me pergunta, olha, quais são os minutos que você quer apontar? Seleciona o minuto inicial. Eu posso fazer uma sequência, olha, Naves, pega do 17 até o 56. E aí ele vai lá e aponta todo o tempo. Agora sim que ele está apontado, eu posso vir aqui e fazer uma apropriação. E dizer que eu trabalhei ou para a empresa, ou que eu trabalhei para algum cliente e projeto nesse período, ou ainda que eu apropriei para um cliente, projeto e fase. Primeiro de tudo, é muito importante vocês entenderem que existe diferença entre esses dois, e que talvez você opte em não deixar uma dessas duas janelas abertas aqui para a seleção, tá? Isso é uma configuração de sistema. Ou eu aponto para cliente e projeto sem a fase, ou eu aponto para cliente e projeto fase. Se eu crio um rótulo, com todo cuidado, com apontamento, com apropriação para cliente, projeto e fase, é muito errado quando eu venho aqui e aproprio só para cliente e projeto. Porque eu não indico exatamente a mesma coisa que o rótulo faz, já não vai ser mais fiel à informação. Agora, se eu crio um rótulo só com código e digo que eu quero que o Naves compute o tempo total do projeto, eu não estou me importando com fases, aí tudo bem ter essa opção, porque eu quero que ele calcule realmente total, não estou me importando com a fase. Então, conforme você determinar os seus rótulos, talvez alguma configuração lá a gente vai mexer e vai tirar uma dessas opções, para ficar um sistema mais focado e não permitir erros na hora de apropriação, ou pelo menos tentar minimizar o erro da melhor forma, tá? Eu vou usar isso aqui como apropriação da empresa. Eu quero dizer que esse tempo todo eu trabalhei para a empresa. Como que eu digo que é esse tempo todo? Se eu estou selecionando as 14 horas, eu estou dizendo aqui quais os minutos que eu quero utilizar. Então, eu poderia ficar clicando um por um e selecionando, o que não dá, né? É difícil assim. Eu posso selecionar por colunas, ó, a coluna com A em cima significa que ó, o A eu vou selecionar. Ou eu posso vir no A grandão aqui e selecionar tudo de uma vez. O N tira a seleção e o A coloca. Não importa que seja de 10 em 10 minutos aqui, ó, tira ou coloca, ou que seja esse grandão. Opa, que eu vou estar fazendo a seleção da hora inteira. Então, eu seleciono a hora inteira e digo que eu vou apropriar para a empresa. Eu posso, dentro do sistema, vocês vão ver que existe essa possibilidade, de escrever vários motivos
pelo qual eu estou fazendo uma apropriação manual. Ou seja, eu estou justificando de uma certa forma por que eu estou fazendo essa apropriação manual. Eu poderia deixar um motivo gravado já aqui, isso é um cadastro que pode ser feito, e aí o usuário só escolhe. Ou eu posso vir aqui e descrever melhor o motivo na mão. Isso é uma questão de configuração, tá, gente? A pessoa vir aqui e escolher uma opção, ela ser obrigada a fazer isso ou não. Neste momento, o meu sistema não está me obrigando, e eu também não coloquei nenhuma opção. Depois eu vou mostrar para vocês onde coloca. Ou eu posso simplesmente descrever o motivo na mão. Eu vou colocar assim, reunião José Pires, por exemplo. Foi uma reunião que eu fiz com ele. Então, eu trabalhei para a empresa, não foi uma reunião de um cliente específico, foi só uma reunião com o José Pires, e aí eu vou vir aqui e vou apropriar. O que vai acontecer? O meu Naves agora, vocês podem reparar que na coluninha apontadas e apropriadas está os 60, porque eu apontei 60 minutos das 14 horas, eu apropriei esses 60 minutos, então na hora 14 eu não tenho saldo nenhum. Se eu clico aqui nas 14 horas de novo, ele exibe de novo e ele já vai exibir tudo pintadinho de verde, tá vendo? Então, quer dizer que esta hora aqui, por completa, ela já está preenchida. Ela já está apontada e apropriada. Eu não preciso fazer mais nada com as 14 horas. Tá? Eu estou ensinando de uma forma bem tranquila, devagar e tudo, mas daqui a pouco vocês vão ver ferramentas em que eu posso ser mais prático nesse apontamento e apropriação e não ser tão detalhadinho, tá? Vamos aprendendo como que se trabalha essas informações, o que é melhor para vocês deixarem liberado o que não é, e aí depois vocês vão aprender que mais para frente eu vou mostrar algumas ferramentas que facilitam mais essa apropriação, tá bom? Ela é bem exata em tempo, porque ela quer apropriar a informação de forma semelhante a se você tivesse feito automático, porém, não fica igual no sistema. Ele sabe quando você faz automático e ele sabe quando você faz manual. Ele sabe quando você utiliza aquele screensaver, que é aquela apropriação. Daqui a pouco eu entro com o login da Tati aqui e eu mostro o screensaver funcionando para vocês como funciona. Tá? Bom, enfim, eu apropriei essa hora. Eu posso vir apropriando todas as horas, se eu quiser. Primeiro eu vejo se não precisa apontar nada e aponto, e depois que eu aponto, eu posso vir aqui, indicar a apropriação e gravar, tá? Eu posso apontar mais horas, ou seja, eu quero apontar das 8 às 10, por exemplo. Então, eu poderia vir usar esse botão, ó, apontar horas. Eu indico a hora inicial 8 e coloco aqui 10, por exemplo. Eu vou botar às 10h45, das 8h15 às 10h45. Vamos supor que eu parei 15 minutos aí para fazer alguma coisa, eu não quero que ele vá a hora completa. Finalizo. Aí o sistema já vem e já aponta, ó, das 8h15, aí vai 16, tá vendo? Até as 9, completo, às 10h45. Então, eu fiz, é claro que eu poderia ter colocado até os 60 aqui, tá? Mas coloquei um exemplo. É claro que eu fiz essa apropriação aqui sem pensar muito em horário, mas eu quero que vocês entendam que eu posso fazer uma lista de horas seguidas. Eu poderia apontar um dia inteiro que eu não abri o Naves, né? Ah, eu estava em uma obra, não fiquei aqui, então agora eu vou vir aqui apontar o dia completo. Por exemplo, eu posso pegar aqui essa quinta-feira aqui, por exemplo. Eu venho aqui, aponto as horas. Eu quero que ele aponte das 9 ao meio-dia, por exemplo. Aí, se eu estou fazendo uma obra, por exemplo, e eu trabalhei só naquilo, eu posso vir aqui, ó, apropriar automaticamente e finalizo. Que ele me abre esta janela. Esta janela, eu não estou apropriando somente às 9 horas, né? Não estou fazendo de hora em hora. Eu estou apontando das 9 ao meio-dia. Então, eu já estou fazendo uma sequência de uma coisa só. Eu estou apontando essas 3 horas para uma coisa só. Eu posso escolher ou para empresa, ou para cliente projeto. Eu vou escolher um cliente projeto fase agora, para vocês verem que são as mesmas opções, só está numa janela diferente, porque ele está fazendo, né, aquelas 3 horas juntas, em lote, tá? Eu vou escolher um projeto. Dica muito legal, você não precisa escolher o cliente, tá? Se você já escolheu o projeto, ele já joga o cliente em cima, em todas as janelas. Fase. Motivo, vou colocar aqui. Visita, obra. E vou dar OK. Acontecer, ó, 3 horas aqui minha, já apropriou. Aí eu vou falar que, meio-dia eu fiquei almoçando. Então, eu vou vir aqui de novo apontar horas, vou falar que das 3
às 18, vou botar aqui das 13h30, vamos supor que eu como ser 1h30. Posso apropriar automaticamente de novo, vou dar o finalizar. Como foi a última coisa que eu fiz, ele colocou aqui a última que eu queria, né? Ou que eu fiz a apropriação. Posso vir aqui na empresa e limpar tudo e depois ou escolher um outro cliente de projeto, mas eu vou tentar manter, vou inclusive colocar fase. Vou botar aqui, não sei se botei estudo preliminar a outra, mas eu vou dizer assim. E aí ele apropria. Então agora ele apropriou a parte da tarde. Pronto, eu apropriei um dia completo. Né? Vocês viram que foi uma forma mais prática, eu não fui de hora em hora, porque o dia eu não havia mexido ainda, então não apontei hora nenhuma. Eu apontei as horas de uma vez e tudo foi para uma coisa só. O que muda é que se você vai apontar horas e não é para tudo, né, para uma coisa só, você não habilita aquela caixinha de apropriar automaticamente, então ele não abre aquela janela para jogar tudo de uma vez. Ele só aponta as horas aqui e você vai escolhendo de hora em hora o que você fez, se você fez coisas diferentes. Tá? Eu dei um exemplo de visitar a obra, porque eu fiquei o dia inteiro na obra, então ficou mais fácil de eu apropriar, tá bom? Essa é a parte de apontamento e apropriação manual. Aqui do lado, eu tenho um botão que se chama apropriações. Eu consigo identificar aqui, por exemplo, o que eu fiz naquele dia. Então, ele coloca de uma forma ou resumida ou detalhada qual foi o trabalho que eu fiz nesse dia. Então, por exemplo, eu trabalhei, o meu tipo de apropriação foi até o nível fase, né? Isso que ele quer dizer. E aí ele colocou aqui que eu trabalhei na loja do Shopping Tucuruvi, foram 7h30, fiz apontamento e apropriação manual e coloquei que foi visita à obra na observação. Se eu ponho detalhada, vejam bem, eu fiz uma apropriação manual, o qual o Naves tem todo aquele detalhe, de hora em hora e minuto. Quando eu ponho detalhada, ele me mostra aqui, que ele fez 2 sequências de apontamento, tá vendo? Eu fiz uma sequência de 180 minutos, depois de 270 minutos, de 3 horas, 4h30, mas é a mesma coisa, ó. Shopping Tucuruvi, estudo preliminar, tá vendo? Eu acabei de coincidir com a mesma fase. As duas ficaram como visita à obra, e eu apontei o meu dia por completo. Nessa função detalhada, eu ainda consigo pegar essa apropriação e excluir, porque eu posso ter feito errado. Eu posso transferir, que é uma coisa que acontece, falar, ah, Tatiana, eu apropriei para a loja do Shopping Tucuruvi, mas eu esqueci que naquele dia eu não fui para a loja do Shopping Tucuruvi, eu fui lá na loja da Barra Funda primeiro. Então, a parte da manhã eu gastei lá. Ou não foi para esse projeto, ou seja, desculpa, foi para esse projeto, mas para uma fase diferente, eu sem querer coloquei estudo preliminar. Então, quando eu peço transferir, eu posso transferir para a empresa, posso também transferir para cliente projeto ou cliente projeto e fase. E aí eu escolho de novo, ah, não, é o mesmo Shopping Tucuruvi, por exemplo, mas a fase aqui já é projeto executivo. Aí eu dou o transferir. Vocês podem ver que agora ele é projeto executivo, o outro ainda está estudo preliminar. Poderia ter selecionado os dois, tá? Mas vou fazer um a um para repetir o processo. Ó, transferir. Tem que ser na forma detalhada, tá, gente? Para conseguir selecionar a apropriação assim e dizer o que quer fazer. Então, vou lá, seleciono, transferir. Cliente, projeto e fase. É a mesma loja do Shopping Tucuruvi, porém eu quero colocar projeto executivo. Transferir. Tatiana, tem limite para transferência? Não. Posso ter errado aqui, transferir de novo? Posso colocar para outro projeto? Posso colocar para a empresa? A transferência aqui é livre, tá? E facilita quando você erra alguma informação, tá? Isso é importante ficar aberto para as pessoas que apropriam, né? Porque às vezes ela não pode apagar, mas a transferência ajuda na hora que dá um errinho em outro, para não ficar tão dependente do gestor ou do coordenador do grupo dele, tá bom? E eu posso também vincular tarefas. Então, isso aqui é uma outra funcionalidade de tarefa que eu posso vincular à apropriação. A gente vai aprender isso um pouquinho mais para frente, quando falar mais sobre tarefas. Tá? Mas é possível vincular aqui, clicar em cima e escolher uma tarefa de vínculo que foi feita nessa apropriação. Tá bom? Eu vou sair. Reparem, eu estava nessa mesma janela, só vindo o botão apropriações. Então, todos os dias que estão aqui, ele tem os mesmos botões aqui em cima. Então, se eu fechar aqui, por exemplo, e vir no dia de hoje, e forem apropriações, ele vai mostrar o dia de hoje. E aqui é legal que já tem alguns exemplos diferentes, ó. Eu estou vendo ainda da forma resumida, mas eu vejo que eu tenho uma apropriação para empresa e uma apropriação para cliente, projeto e fase. E aí ele está me mostrando aqui que existe
apropriação de 1 hora manual, né, que eu apropriei de reunião com o José Pires, e aqui ela está me mostrando que foi uma apropriação automática, ou seja, isso foi o Naves. O que ele está dizendo? Olha, eu capturei este rótulo nesta linha de texto aqui, eu vou não selecionar, mas só para vocês entenderem, vou abrir, ó. Eu peguei a apropriação automática, este rótulo aqui, nessa linha de texto. Então, ele encontrou o rótulo e automaticamente ele sabe que é para a loja Barra Funda. Se eu detalhar, ele vai me mostrar primeiro a apropriação manual. Tatiana, por que ele fez tanta linha? Porque eu fiquei lá, selecionei todos os minutinhos, eu não fiz um bloco, né? Eu fiz uma seleção de todos os minutinhos, então ele tá botando, ó, 14:1, 14:2, 14:3, 14:4. É normal ele fazer isso quando eu faço a apropriação manual daquele jeito. Mas aqui embaixo, se você for ver, ele fez, ó, 2 bloquinhos de apropriação, porque eu fiquei 2 minutos em cada tempo que eu fui e voltei, né, mostrando para vocês o rótulo. Tudo foi automático, concepção do produto foi a fase, e ele apropriou e colocou a informação aqui, tá? De novo, é possível selecionar, transferir. Tatiana, mas esse monte de linha, né? Posso fazer assim, ó. Sabe Excel, quando vocês usam o Shift e o Ctrl? É a mesma coisa. Eu poderia selecionar aqui, usar o Ctrl e fazer seleções salteadas. Ou eu poderia clicar aqui ou aqui, usar o Shift nesse momento e selecionar várias seguidas e fazer a mesma opção de excluir ou de transferir alguma apropriação, tá? Sempre no modo detalhado. Bom, essa é a consulta de apropriações no dia, tá? Nós fizemos a conta horárias. Ajuste manual. Isso daqui só tem que ser usado e só deve ser usado por quem realmente for gerenciar o sistema, porque senão você pode criar alguns problemas na apropriação. O ajuste manual ele serve para deduzir algum tempo apontado que foi equivocado, ou porque a pessoa deixou a máquina aberta e não desligou, o Naves continua apontando, ou porque ele apontou sem querer o que não deveria ter apontado manualmente. Então, eu posso deduzir minutos apontados de forma equivocada. Para isto, eu digo a hora inicial do ajuste, digo quantos minutos eu quero deduzir, né? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, eu vou vir nesse dia aqui, nessa sexta-feira, que está 44 minutos, por exemplo. Eu vou vir aqui no ajuste manual e dizer assim, ó, vamos ver aqui, a partir das 16, tira 20 minutos, por exemplo. Ajuste manual, a partir das 16, você tira 20 minutos. Detalhe, vocês podem ver que aqui está 44 minutos apontados e é a soma das 2 horinhas, dos 2 minutos, dos 20 minutos que eu tenho em cada hora lá. Eu vou dar um ajustar. Nesse momento, apesar de aparecer aqui 23 minutos, no meu total ele reduziu 20 minutos. Então, esta ferramenta que ela tem que ser usada quando a pessoa já apontou, apropriou, fez tudo o que precisava. Tem uma função fechar dia, que eu vou mostrar daqui a pouco, que o ideal é usar ela depois que fecha o dia, porque aí não corre risco da pessoa apropriar errado. E aí ele deduz o tempo que foi apontado de forma equivocada, tá? Eu vou voltar, vou no ajuste manual. Vou apagar e vou dar o ajustar de novo. Ele vai voltar aos 44 e vai contar com o tempo total daquela hora, tá? Limpar dia serve para o quê? Limpar. Se você apropriou errado, essa terça está errada, ou essa segunda aqui eu não trabalhei, por exemplo, e eu quero tirar os apontamentos que eu sem querer fiz errado, achei que era o dia que eu trabalhei, não trabalhei. Limpo o dia. Ele pergunta, eu limpo o apontamento e apropriação ou eu limpo só a apropriação? Porque às vezes a pessoa trabalhou, mas ela errou no que jogou. Aí ela limpa tudo e começa de novo. Eu vou limpar tudo, só para vocês entenderem. Ele dá o limpar, deseja realmente fazer isso? Sim. Ele limpou o dia, ó. A segunda-feira agora não tem mais nada, tá? E o fechar dia, que é uma função que eu acho muito importante de aprender. Eu acho que ela tem que virar rotina. Acho não. Ela deve virar rotina no escritório como apontamento e apropriação, porque ela ajuda tanto o sistema a trabalhar melhor, quanto o usuário a apropriar melhor. Então, vamos lá. Nesse dia aqui, ó, nessa terça-feira, que tem 2 horas e 8 minutos. Não tenho muita informação. Vamos ver aqui no... esse que tem 7 horas e 30, eu acho que vai ser mais legal. Vou só apontar aqui, sei lá, das 18 às 19.
Vou deixar assim com saldo, só para ele ficar em negrito aqui, para vocês verem. Tá bom? Então, vamos fingir que eu trabalhei todo o meu dia, né? E aí, a maioria do tempo, vamos supor que eu não fiz isso aqui manual, que o Naves tenha pego automático, né? Ele pegou a maioria do tempo, só um tempinho aqui que ele não pegou, porque eu não tinha rótulo ou alguma coisa assim. E aí, o que eu faço? Eu posso, no dia seguinte só, eu não posso no dia de hoje, tá? Eu não posso querer fechar o dia de hoje. Ó. Se eu tento fechar aqui o de hoje, ele não deixa. Ele vai dizer que só é possível fechar anteriores a hoje. Então, já que essa quinta-feira aqui já passou faz tempo, eu posso fechar o dia. Ele te informa, ó. Ao realizar essa operação, o usuário superpassará a informar as apropriações manuais por tempos totais, ou seja, ele não vai mais ficar informando de hora em hora, minuto a minuto. O Naves quer o tempo total. Olha, foram 2 horas e 33 minutos para esse cara, foi 10 minutos para isso, foi 20 minutos para a empresa, foi 10 horas para o projeto, não importa. Ele quer o tempo total. E não mais por hora e minuto, no modelo padrão do Naves. Deseja continuar? Sim. Fechamento do dia executado com sucesso. A tela muda. Já começa de cara. Você entenda o seguinte, ó, eu vou clicar só aqui para vocês entenderem, ó. Ele já criou um cadeadinho aqui no dia que eu fechei. O cadeado não significa que eu não posso fechar, que eu não posso mais mexer, tá? Só significa que ele está fechado. Mas o fechado não impede de eu ter o botão apropriar, de eu ter o botão apontar, que é a mesma coisa que vocês viram ali atrás. Só que ele está numa forma diferente e está localizado com um botãozinho diferente. Mas ele aponta e apropria tudo que tiver faltando que você precisar. Ele tem um botão apropriações, que é a mesma coisa também, ó. Vai mostrar resumido o seu dia a dia, tá? Ele tem um botão ajustar, caso você queira deduzir minutos apontados de forma equivocada. Então, ele tem as mesmas funcionalidades do dia aberto, porém, o dia fechado, ele resume os dados. Se eu não tivesse tudo apontado, ou se eu tivesse, por exemplo, com minutos jogados, tipo, 10 minutos apropriei para uma coisa, 20 para outra, dali a pouco 3 horas para uma coisa, porque o rótulo ele foi apropriando para cada janelinha que eu abri, e eu abri 10 projetos diferentes hoje, então ele pegou todos os minutos e pode ter deixado assim, bagunçado, sabe? Uma hora ele apontou, aí uma hora ele não apontou os minutos. Até que ele aponta, ele não vai apontar. Mas aqui, conforme você sai e fecha dos arquivos, vai abrindo e fechando, ou fecha e abre o Naves e não volta, alguma coisa assim, ele vai deixando de apontar ou apropriar. E isso fica meio espalhado de horas em horas e tudo. Quando eu fecho o dia, ele meio que cria os blocos, ele resume. Primeiro ele resume tudo e diz o seguinte, olha, não me importa se você trabalhou das 2 horas da manhã ao meio-dia, ou que você trabalhou das 10 da noite às 3 horas da manhã. O que importa é que você trabalhou 9 horas e 15. Ele já começou por esse lado, ele está resumindo o tempo que você trabalhou. Dessas 9 horas e 15, o que importa para mim é que você apropriou 7 horas e 30. Não importa que hora foi isso e em que minuto foi isso. O que importa é que você já apropriou 7 horas e 30. E eu estou dizendo que falta 1 hora e 55 de saldo para você apropriar. Se você tem informações diferentes, por exemplo, se você fala assim, eu tenho 3 apropriações diferentes aqui, porque você apropriou para ter coisas diferentes, então ele vai listar todas elas aqui. E ele listando, você vai ver qual foi o total de cada uma. Não importa que de manhã você trabalhou um pouco e de tarde trabalhou um pouco, ele vai juntar tudo e vai falar um bloco só que você trabalhou para aquele projeto ou para a empresa. Tá? Eu vou pegar esse tempo que está sobrando e eu vou apropriar para vocês verem que não tem diferença. Então, eu pego apropriar. Ele diz que falta 1 hora e 45, eu vou pegar só 1 hora. E, de novo, ó, é a mesma janela, só que agora eu vou apropriar para a empresa. E eu não vou colocar que é visitar a obra, não. Vou colocar reunião. E vou dar OK. Agora ele está mostrando que tem 2 apropriações, tá vendo? Só sobrou 45 minutos. Eu poderia vir aqui apropriar e pegar o restante dos 45 minutos e dedicar a alguma coisa. Só que eu quero deixar esse tempo sobrando para mostrar o botão ratear, que é uma funcionalidade que só abre quando eu fecho o dia. Então, quando eu dou o botão aqui, ratear, o Naves vem e me pergunta, olha, é o seguinte, eu vou pegar esses 45 minutos e proporcionalmente ao que você trabalhou no dia, ao cálculo de porcentagem que eu cheguei, eu vou dividir o tempo que está sobrando.
Dizendo já de cara, tá? Esse recurso nem sempre é aberto para todos os usuários. Esse recurso depende muito de como você faz a gestão, depende de que usuário tem a possibilidade de fazer isso, porque se ele não for bem usado, você pode ficar rateando tempos muito longos e acabando não sendo tão fiel ao que você fez, tá? Então, o legal do ratear é quando sobra, assim, pouco tempo e você só sabe que você só trabalhou naquilo, ou tá sobrando 45 minutos e você abriu, sei lá, 10 projetos hoje, analisou um monte de coisa e o Naves capturou todos esses rótulos e, pô, eu trabalhei nisso, não sei mais o que fazer. Geralmente, gerência, coordenação, gerente de projeto, coordenador de projeto, é que usa muito isso, porque ele analisa 50 projetos num dia e aí o que sobra ele rateia, porque sobra pouco tempo, né, para o que ele fez, ou ele já tem um bloco de coisas que ele sabe que ele fez, ele apropria tudo, e se sobra algum tempo, ele rateia para as outras coisas que ele fez. Então, eu vou usar o ratear, vou confirmar, e agora eu zerei o meu saldo, né, e aqui, agora ele distribuiu aqueles minutos que estavam sobrando para as duas coisas que eu fiz no dia, que foi trabalhar para esse projeto e ter uma reunião de empresa. Então, o fechar dia, ele é muito legal porque ele facilita você a não deixar mais saldo. Pode reparar que o dia da quinta-feira aqui agora, ó, eu tirei a seleção de azul para não atrapalhar. A quinta-feira, ela não está mais em negrito porque eu não tenho mais saldo. Não é porque eu fechei o dia, porque mesmo com o dia fechado, ele estava em negrito. Porque o fechar dia não impede de você apontar e apropriar, mas é porque eu não tenho mais saldo, então ele não está destacando mais o dia para que eu vou lá e conserte e arrume o saldo. Então, ele está completinho, feito, eu não preciso mais trabalhar. Tatiana, eu posso fechar o dia sempre no dia seguinte? Sim, sempre. Você já pode fechar todos os dias que você quiser. Não, você faz esse fechamento. E aí, ó, eu estou fechando eles para você entender. Que, mesmo que passou o tempo, né, que está lá atrás, ele pode ser fechado. E mesmo com um dia fechado, que eu só tenho poucas horas aqui, eu posso ir apontando e apropriando se eu tiver permissão para isso e arrumar todo o meu dia. Eu acho, sinceramente, muito mais fácil de apontar e apropriar com o dia fechado. Porque ele só me pede tempos totais, ele não me pede por hora, por minutinho. Eu facilito a minha vida, entendeu? Eu venho aqui, aponto mais 6 horas e depois eu falo 3 para um, 2 para outro, 20 minutos para outra coisa. E eu só vou dando os totais e o que eu fiz e eu aproprio muito mais rápido. Zero, não fico com saldo e acabou. Eu consigo fazer muito melhor. Então, qual é a minha recomendação? Ou o que eu recomendo quando eu vou, inclusive, nos escritórios, pessoalmente, ensinar a todo mundo a fazer o apontamento e a apropriação, né? Trabalhem durante o dia com atenção na bolinha aqui de como ele está apropriando. Porque se você vê que na maioria dos seus arquivos, ou nos arquivos que você está mexendo, ou naquilo que pode ter rótulo, ele já está ficando verde, a tua vida já vai estar muito facilitada. Porque ele já vai estar fazendo um apontamento e apropriação automática, você não vai se preocupar com isso. Você tem que preocupar assim, quando eu abro o arquivo, ele reconhece o rótulo? Opa, ele reconhece, ok, então posso trabalhar. Quando eu venho aqui, finalizo o dia e volto para cá, né, eu vou ver que às vezes vai sobrar horas, vai sobrar saldo, e aí eu não sei o que fazer com aquele tempo lá que está sobrando. Eu posso deixar o dia, né, eu vou vir aqui para essa terça-feira de hoje. Hoje eu não posso fechar o dia, ele não vai deixar. Então eu deixo do jeito que está. Posso fazer isso, não tem problema. Ah, Tatiana, mas eu queria apontar. Você pode vir aqui apropriar, apontar se você já quiser. Mas eu recomendo que você deixe. No dia seguinte, a primeira coisa que você vai fazer é chegar aqui, fechar esse dia. Ele vai mostrar essa visão, né? Vai mostrar essa visão, vai dar o saldo, você vai ver tudo que você trabalhou, o tempo que você trabalhou, e você vai falar, bom, agora eu já sei, eu posso distribuir. Isso aqui realmente foi para esse projeto, isso daqui foi continuação do trabalho que eu fiz aqui para a empresa, e aí eu vou apropriando o saldo restante e eu finalizo. Porque a maioria já vai estar apontada e apropriada devido ao rótulo. Então, isso é gradativo. Primeiro de tudo é cadastrar os rótulos, normalizar com a nomenclatura dos arquivos que vocês têm, né? Deixar tudo igual, né? Com relação ao rótulo, para que ele faça automático. Quando ele já estiver fazendo o mais automático possível, cada vez menos vocês vão ter que mexer no monitor para ajustar alguma coisa. Então, quanto melhor vocês
criarem os rótulos e criar uma rotina de nomenclatura, menos manual e mais fiel à apropriação de vocês, né, vai ser feita dentro do sistema. E aí vai ser melhor de você analisar os dados, porque tudo isso que vocês estão imputando, eles vão virar dados preciosíssimos no futuro, para análise de projeto, de execução, de custo, de planejamento. Então, isso daqui é vital para vocês. Então, o quanto melhor, o mais fiel, o mais detalhado puder ser, vai ser melhor, porque mais informação o sistema vai ter para trabalhar e passar isso para vocês, tá? Então, foquem em fazer automático. Essa é a minha grande dica. Bom, vou fechar o monitor. Eu acho que o nosso assunto nele, por enquanto, terminou. Então, o monitor, relembrando, é só dar 2 cliques aqui dentro, tá? Que ele abre a janela. Então, o nosso assunto no monitor terminou. Eu preciso agora mostrar para vocês as ferramentas de apontamento e apropriação que eu posso ter para ajudar além do monitor. Então, ó, eu crio os rótulos, eu tenho um monitor para ajustar, mas eu tenho ferramentas de apontamento e apropriação no sistema que me facilitam a vida, como screensaver, como a pausa de trabalho, trabalho manual. Então, eu vou entrar nessa questão com vocês agora. Ferramentas de apontamento e apropriação. Para isso, eu vou mexer no cadastro do usuário, eu vou configurar no cadastro do usuário. Então, essas configurações, elas são feitas de usuário a usuário. Eu não consigo colocar isso em permissão e ser copiado para todos, né? Eu tenho que realmente, de usuário a usuário, configurar essas ações, até porque acredito que talvez haja necessidade realmente de um usuário ter mais tempo ou não, uma ferramenta outra ou não, então é individual. Então, eu venho no menu Configurações, Usuários do Sistema. Nessa tela aqui, onde nós aprendemos a cadastrar os usuários, a colocar senha, a colocar permissões, a gente também vai aprender a mexer nessas ferramentas. Então, eu vou abrir, por exemplo, aqui o usuário Tati. Esse usuário eu vou logar com ele daqui a pouco, para vocês verem. E eu vou vir aqui nas configurações. Tudo isso aqui é configuração individual do usuário. Algumas coisas aqui vocês já viram, outras aqui não. Outras talvez vão mexer mais para o futuro, não agora, tá? Mas relembrando, aqui em cima é o valor bruto do usuário, que é muito importante, porque esse momento que você cadastrar o rótulo e todo mundo começar a apropriar, tem que ter o custo do valor de hora bruta aqui para o usuário, tá? As permissões dele, se é baseado em algum perfil ou se é particular feita só para ele, tá? A classificação financeira, empresa por controle de pagamento, isso aqui é só no financeiro que vocês vão usar, se forem usar, tá? Só para deixar default qual é a classificação que escolhe para ele em empresa. Por enquanto, não precisa mexer. Essas ferramentas aqui, basicamente, são as que a gente vai mexer mais hoje, né? Essas ferramentas aqui que eu preciso mostrar. Então, aqui tem uma série de opções que eu posso marcar ou não para ter. Só para que vocês tenham uma ideia, esse permitir trabalho manual, pausa de trabalho, eu vou mostrar eles na funcionalidade mesmo. Eu vou entrar com o login e mostrar para vocês. Aqui eu só ativo ou desativo, tá? Mas eu vou mostrar como eles funcionam. O MyNaves, ele já é um outro recurso para você apropriar quando você não estiver no escritório. Vejam bem como que funciona. Eu tenho uma máquina, um notebook, e eu trabalho com ela aqui no escritório, também faço home office, por exemplo. Vamos supor que, vou dar o exemplo do meu trabalho. Eu, muitas vezes, consigo trabalhar home office, fazendo algum relatório ou fazendo algum atendimento, e eu preciso registrar esse tempo para que o José Pires, por exemplo, saiba no que eu estou trabalhando. Então, eu posso criar rótulos, né, para mim, com todas as nomenclaturas, tudo bonitinho, e quando eu fecho o meu notebook e levo para casa, quando eu abro, ele não vai achar, logicamente, o banco de dados da minha empresa, né? Porque ela está num lugar e eu estou em outro. Então, ele vai falar assim, olha, eu não consegui achar o seu banco de dados principal, porém, eu posso abrir o banco de dados MyNaves e registrar essas informações para ele, né? De horas, de apontamento e apropriação. E aí, eu consigo abrir o sistema. E por mais que eu tenha toda essa visão aqui aberta e detalhada de todas as opções, o MyNaves, ele só
é para trabalhar com apontamento e apropriação. Eu não mexo financeiro, eu não faço um monte de cadastros, eu não tiro relatórios, ele é somente para registrar apontamento e apropriação. Então, eu poderia chegar na minha casa, fazer um treinamento via Skype ou fazer alguma informação necessária para o escritório, um relatório, dar o rótulo àquele arquivo, dizer que eu trabalhei nele, e aí ele aponta e apropria automático para mim, só que ele guarda num mini banco de dados, que é esse MyNavis. Quando eu volto para o escritório, vamos supor, na outra semana que eu voltei, eu venho aqui e sincronizo os dados da minha máquina com o banco de dados principal da minha empresa. E aí, tudo que está na minha máquina eu igualo e vice-versa. Para quê? Para que ele receba as minhas informações e que eu receba as informações do banco de dados atual que eu preciso, né, na verdade. Então, eu posso trabalhar, né, com o Navis fora do escritório, desde que eu tenha e configure, tá? Se vocês querem utilizar este recurso no escritório de vocês, tem que ligar para o suporte, porque eles têm que pegar as máquinas que vão sair do escritório, instalar aquele mini banco de dados, configurar, deixar pronto para quando você for usar fora, funcionar corretamente, tá bom? Mas é um recurso que eu habilito ou desabilito. Isso aqui é a habilitação dele, tá? Utilizar de apropriações de não rotulados. Isso é uma coisa que vocês utilizam para fazer controle, tá? Então, o que quer dizer um não rotulado? Ou seja, coisas que eu abri no meu sistema, no meu computador, por exemplo, um e-mail, um programa, um arquivo, que não apropriam, ou seja, que a bolinha não fique verde. Então, eu posso buscar, vou voltar aqui para o Navis, eu posso pedir para o Navis gravar aquilo que o usuário entra e que não é rótulo. E depois eu posso consultar esse relatório. E depois eu posso usar essa informação ou excluir ela, se eu não quiser, porque o Navis não usa ela para nada. Vai ser de controle e informação para você. Ele só vai, além de gravar aquilo que não é, que é rótulo, ele também vai gravar o que você acessou de que não é rótulo. Ele usa mais processamento da sua máquina, trafica mais dados de rede na sua rede. Então, muito cuidado, habilite somente quando você quer começar a fazer o controle de alguma pessoa específica em que você queira analisar o que essa pessoa abre, que horas que ela abre, tá? Isso é uma ferramenta de controle. Então, eu habilito e desabilito. Eu recomendo habilitar somente quando você quiser começar a controlar uma pessoa. Você habilita, deixa ela trabalhar aí dias ou horas, enfim, quanto tempo você quiser analisar, depois você tira o relatório e analisa essa informação. Tá bom? O screensaver, ó, o screensaver eu vou ativar nesse momento, gente, que eu crio o rótulo. É muito importante vocês entenderem que eu posso, então, nesse momento, deixar o screensaver ativado. Porque o screensaver é aquela tela que pergunta, olha, para qual cliente projeto eu jogo esse tempo? Por que ele está te perguntando aquilo? Porque você deixou a máquina num tempo inativo. E você largou a máquina e saiu. Ou ela ficou parada porque você estava no telefone e você nem mexeu nela. E aí o que acontece? Ele não sabe o que fazer com aquele tempo. Porque aquele tempo a máquina ficou parada, sem você mexer em nenhuma janela, sem você digitar ou nada. Então ele fala, pô, eu não sei se ela saiu para o almoço, eu não sei se ela estava em reunião, eu não sei se ela trabalhou para o mesmo cliente e projeto que ela estava trabalhando antes, ele não sabe o que fazer com o tempo. Então, ele te pergunta, olha, você ficou 40 minutos fora da sua máquina, o que você estava trabalhando? Ah, sim, eu trabalhei no cliente e projeto, eu trabalhei para a empresa. Então, ele consegue absorver aquele tempo que ficou inativo. Para isso, você já vai ter que ter os projetos cadastrados, com as fases cadastradas. Então, o momento que você começar a criar rótulo é o momento de você começar a habilitar o screensaver para os usuários, para que quando eles deixem a máquina parada, ele consiga controlar esse tempo e depois perguntar para o usuário para o que ele joga aquele tempo inativo. Para isso serve o screensaver, tá bom? Uma coisa, é claro que 1 minuto é pouco, tá? Porque se torna chato, porque de 1 em 1 minuto ele aparece na tela achando que você não está mexendo. Às vezes você está lendo alguma coisa e aparece o screensaver. Não. É de 5 a 10 minutos, mais ou menos, o tempo que o pessoal costuma utilizar nos escritórios. 5 a 10 minutos. Menos que isso, ele se torna meio inconveniente, porque ele fica entrando na tela quando a máquina fica um tempinho parada. Né? Mais que isso, não é muito bom, porque ele demora muito tempo para ativar o screensaver. Então, de 5 a 10 minutos é o tempo que é favorável para vocês utilizarem. Eu deixei 1 minuto, porque eu quero que ele abra logo, quando eu estiver dando o exemplo para vocês, e quero que ele mostre. Quantas horas o funcionário trabalha por dia? Isso é importantíssimo, isso vai influenciar lá na frente, na hora de planejamento e alocação de equipe, tá?
Então, digam qual é a quantidade de horas que a pessoa trabalha por dia. É 6 horas, porque é estagiário, é 8, é 12, não importa. Quantas horas é o ideal a pessoa trabalhar por dia? Isso aqui vai influenciar na parte de fazer o planejamento e controle de alocação de equipe. Bom? Minutos mínimos para a pausa de trabalho. Isso é uma configuração da pausa de trabalho. Eu posso dizer que o cara tem que sair no mínimo 5 minutos de pausa, senão ele não ativa, entendeu? Então, é uma configuração, dificilmente eu vejo usando, tá, gente? Mas existe. E alimentar o MyNaves é uma configuração de quando ativa o MyNaves. Só deve ser mexida se for utilizar o MyNaves, tá? Mas é uma configuração dele. Essas são algumas das ferramentas. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar as ferramentas assim, vou explicar só mais essa daqui que é importante de vocês entenderem, e depois eu vou sair desse meu login, vou logar com esse login Tati e vou mostrar elas na realidade. O que é o trabalho manual, o que é pausa, onde que eu vejo esses não rotulados, eu vou mostrar essas informações. Aqui embaixo, a última informação, travamento do usuário. Isso daqui depende muito do escritório, muito da cultura, querer implementar ou não, tá? Então, eu posso ativar essa trava ou não, e eu posso dizer que eu posso bloquear o acesso de horas dessa pessoa após ela não apropriar X horas por dia. Um exemplo, se eu trabalho 8 horas por dia, né, no escritório, e aí eu estou deixando de apontar essas horas, ou eu estou deixando de apropriar essas horas, né, eu estou precisando ser mais cobrada, ou exigir mais a minha alimentação, o que o meu coordenador pode fazer? Olha, a Tatiana, ela tem que apropriar no mínimo, se ela trabalha 8, eu vou dizer que ela tem que apropriar no mínimo 5 horas por dia, ou seja, das 8 horas apontadas, que ela não me deixe de saldo mais que 5 horas. Ela não pode. Ela tem que apropriar no mínimo as 5. Se ela não apropriar no mínimo essas 5, a próxima vez que ela deslogar e logar no sistema de novo, eu vou avisar para ela que ela está precisando apropriar. E eu vou dar 3 avisos. Depois dos 3 avisos, eu bloqueio o acesso dela no sistema e ela vai ter que pedir para que eu, coordenador dela, desbloqueie ela. E aí eu vou saber que ela foi bloqueada porque ela não está apropriando o tempo mínimo que eu exigi para o sistema controlar. Esse recurso geralmente é utilizado para quando a equipe é muito grande, né? Gerenciar todo mundo de uma vez é difícil, então o sistema está fazendo um pouquinho o trabalho de gerenciamento, né? Ele não substitui, é claro, uma análise humana do que tem que ser feito, às vezes a pessoa esqueceu, não logou, ou não está com rótulo, e aí ele está apropriando automático, aí ela achou que estava apropriando, enfim, né? Existe uma série de fatores para isso. Mas quando você precisar ser que o sistema fique um pouco mais fechado, um pouco mais restrito e exigente, você começa a habilitar essas ferramentas de trava. Então, essa é uma delas. A outra é bloqueio de acesso após X dias sem utilizar o sistema, ou seja, ela nem abriu o sistema, ela está abrindo. Então, se eu bloquear, se depois de 3 dias ela não utilizar o sistema, a próxima vez que ela tentar entrar, eu vou bloquear o acesso dela, ela vai ter que chamar o coordenador, e ela vai ter que, o coordenador vai ter que verificar o porquê que ela foi bloqueada e desabilitar ela. Existe uma telinha de desbloqueio, tá? Então, isso eu vou mostrar também daqui a pouco, quando eu sair daqui, tá bom? Essa é a tela de configurações e ferramentas. Agora eu vou mostrar elas na prática. Eu vou dar OK. Eu não me lembro que senha tá essa Tati, então eu vou botar aqui 1, 2, 3. Só para facilitar a minha vida. Eu acredito que ela está com acesso total, então eu vou fechar. Vou abrir o sistema de novo. Senha 1, 2, 3. Abrir o sistema. Agora quem está logado é a Tati. Né? Vai apontar as horas dela, vai ter as informações sobre ela e tudo mais. Então, nesse momento, quem está logada no sistema apontando e apropriando é a Tati. Então, nesse momento agora, eu vou mostrar para vocês as ferramentas que podem me auxiliar a apropriar ou não, tá? Eu criei até aqui um rótulo Naves. Vocês podem ver que está verdinho, porque eu queria já mostrar ele entrando, vendo um rótulo e apropriando automático. É um rótulo Naves que eu criei, enfim, aleatório. Só criei porque a janela que eu ia estar aberta e eu queria mostrar ele apropriando. Tá? Mas se eu abrir, por exemplo, aqui esse rótulo, por que ele não mudou? Tá vendo? Porque eu tinha um rótulo Naves, e aí, de repente, eu abri um outro arquivo que também a Tati pode apropriar, ela está autorizada. Então, ele está mostrando aqui para mim.
as minhas apropriações, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria mostrar. É aquele exemplo que eu falei, quando eu tiver 2 arquivos que tenham rótulos, tá bom? Bom, vamos lá. Outra funcionalidade, a pausa. Deixa eu minimizar. Quando que eu indico a pausa de trabalho? A pausa de trabalho, quando eu ativo lá na configuração, ele abre este botãozinho aqui, ó. Pausa de trabalho. Quando eu for almoçar, quando eu for fazer qualquer coisa que eu quero que o Navis não aponte hora, ou seja, não é para contar que eu estou trabalhando. Horário de almoço, ou às vezes eu sair para fazer alguma coisa particular durante o horário de trabalho, então, mas eu volto daqui, por exemplo, a meia hora, então eu vou ativar a pausa. Eu vou clicar. Vocês podem ver que parece que o Navis fechou, mas ele não fechou, ele só criou um cronômetro aqui embaixo. Vou puxar ele para o meio da tela, porque eu posso mover se eu quiser. E aí, ele está me mostrando quanto tempo eu estou de pausa. Esse roxinho aqui é o da pausa de trabalho. E vocês podem ver que a bolinha do Navis, ela mudou. Ela ficou com um símbolo de pausa. Isso quer dizer que o sistema não está, nesse momento, nem apontando e nem apropriando. Eu posso até abrir um arquivo, ó. Esse arquivo é que eu estava apropriando antes, lembra? Mas ele não vai apropriar. Por quê? Porque ele não entra em foco e ele não apropria. Tá? Não adianta eu forçar a tentar apropriar, porque eu estou de pausa de trabalho, ou seja, eu estou em um momento em que o Navis não deve computar nada. Então, mesmo que você abra um arquivo que há 2 minutos atrás você estava apropriando, você não vai conseguir. Eu vou esperar dar 1 minuto, porque eu quero que ele registre lá pelo menos 1 minuto de pausa. Aí. Agora eu vou fechar a pausa. Voltei do meu almoço, ou voltei do que eu deveria fazer, vou continuar trabalhando. Eu fecho a pausa de trabalho e o Navis me dá essa mensagem. A sua pausa foi iniciada dia 16/8 às 16h30 e fechou no 16h31. Então, você ficou com 1 minuto de pausa. Ok? Ok. E aí, ele ficou com 1 minuto de pausa. Tá? Se eu vir aqui no meu monitor, pegar o dia de hoje aqui, ó. Cadê o dia de hoje? Aqui. 16 horas. Eu vou ter que esperar ele dar um tempinho para o relógio virar aqui os minutos. Vou atualizar aqui. Ainda está com 2 minutos. Ele ainda vai registrar depois do 31. Eu vou mostrar para vocês que vai ficar cinza esse 1 minuto de pausa, tá? Significa que ele não contou com ele realmente, tá bom? Ele nem vai apontar. Daqui a pouco eu volto aqui no monitor e mostro. Enquanto isso, eu dei um trabalho manual. O que o trabalho manual deixa fazer? Ele abre um outro cronômetro, ó. Só que esse é diferente. O trabalho manual, ele já é o contrário. É quando você tem que fazer um trabalho fora da sua máquina, né, que não dá para fazer por rótulo. Então, eu ativo o trabalho manual, o Navis começa a contar esse tempo, ele não sabe para o que é, ele só está contando o tempo. Então, vamos supor que eu sentei aqui agora do lado da minha máquina, abri uma planta gigante, estou começando a fazer um monte de cálculo, um monte de informação dentro da folha. Então, eu não estou usando o computador, então ele não tem como registrar esse momento. E vamos supor que eu fico lá, sei lá, 15 minutos, meia hora, 2 horas, e depois que eu terminar de fazer esse trabalho manual, que eu conseguir finalizar ele, o que eu vou fazer? Eu vou fechar a janela do trabalho manual, e aí o Navis vai me perguntar para que cliente, projeto, ou se é para a empresa que eu estava fazendo essa contagem de trabalho manual. Novamente, eu vou esperar ele dar 1 minuto, para que eu consiga registrar pelo menos 1 minuto no sistema. E ele me indique o tempo que eu fiquei. Ó, virou 1 minuto, eu vou fechar. Ele abre essa janela. É uma janela muito parecida, inclusive, com a que vai abrir no screensaver, tá? Daqui a pouco que eu mostro. Então, eu, de novo, ó, ou eu trabalho para empresa, ou para cliente e projeto. Eu vou botar que foi para um cliente, projeto e fase. Vou escolher o CNA Jardim Europa. Vou dizer que foi o anteprojeto. Vou dizer, ó, atendimento. Vou botar aqui, atendimento. Telefone. Vamos supor que eu atendi o telefone e ativei um trabalho manual para isso, ou fiz exatamente o que eu falei, fiz alguma coisa na mão. Vou dar OK. E ele gravou. Então, aquele 1 minuto foi apropriado pela opção trabalho manual, que o Navis diferencia tudo, tá, gente? Ele diferencia trabalho manual, de apropriação manual, de apropriação automática, tudo isso no relatório eu vejo. Vocês podem reparar que se eu abro o monitor de novo, ó, por exemplo,
eu venho aqui em apropriações, ele vai dizer que eu estou apropriando para a empresa Naves, né? E que eu estou com CNA, Jardim Europa, 1 minuto, foi de trabalho manual e foi atendimento telefônico. Então, ele registra todos os meus tipos de apropriações, tá? Então, essa é uma das funcionalidades. A outra é a pausa de trabalho, é o screensaver. Então, eu vou parar de mexer no computador 1 minuto. A gente vai ter que ter um pouquinho de paciência em aguardar 1 minuto para que ele abra o screensaver, tá? Então, eu vou continuar conversando com vocês em 1 minuto até ele abrir o screensaver. Isso vai acontecer sempre que vocês deixarem a máquina parada e ela entrar, né, em meio que em stand-by. Então, o screensaver é como se fosse a proteção de tela do Windows, só que ele é a do Naves. Muito importante relembrar para vocês, enquanto a gente espera esse 1 minuto aí que ele vai pensando, quando vocês utilizarem esse recurso do screensaver, uma coisa que eu já notei que acontece nos escritórios é as máquinas estarem programadas para se desligarem após, sei lá, 30 minutos, ou 20 minutos, alguma coisa assim. Aí a pessoa habilita, né, ou ela larga, ou ela habilita a pausa de trabalho e vai almoçar, ou ela larga o computador, esqueceu de dar a pausa, por exemplo, e foi lá para a reunião. Ó, ele entrou do screensaver, tá vendo? Ele primeiro vai mostrar uma janelinha de gráficos sobre os meus desempenhos, né, de apropriação e tudo mais. Vou deixar ele pensando aí, dando os gráficos. Daqui a pouco ele muda a tela. Enquanto ele faz isso, eu vou explicando para vocês. Então, essa opção do Windows de desligar, desabilitem isso, tá? Porque vocês cortam a conexão da rede e aí ele para de fazer o trabalho do screensaver e aí não computa o tempo que ficou fora. Então, isso é uma coisa que tem que desabilitar, tá? Ó, agora ele saiu do gráfico, aí ele entra na parte de informativos, né? Ele fica mostrando aí para vocês informações e notícias sobre arquitetura, engenharia, tudo que tem a ver um pouquinho com a área de vocês. E aí ele fica mostrando isso. Eu vou deixar ele mais um pouquinho, porque eu quero que ele entre no screensaver e que ele compute um certo tempo que eu não mexi na máquina. E essa informação ele está gravando. Nesse momento eu saí da minha máquina, então o Naves não sabe o que fazer com esse tempo. E aí ele fica pensando, ó, o que eu vou computar, o que eu vou fazer. Ele não sabe se eu saí para almoçar, se eu só fui ali falar com alguém e vou voltar para a minha máquina, se eu vou ficar só 10 minutos ou 50 minutos fora, ou 2 horas fora. Então, ele está só contando o tempo. A partir daquele 1 minuto que eu falei, ele ativou, ele vai lá e vai ficar esperando agora eu contar. Se eu vier aqui e mexer o mouse, ou bater no teclado, ó, ele abre essa janela. E aí ele pergunta para mim, ó, ficou no screensaver durante, sei lá, 1 minuto. O que eu faço com esse tempo? Eu coloco, você me diz, você estava almoçando, ou jantando, ou fazendo algum lanche, e esqueceu, né, de ativar a trava lá de pausa de trabalho, apropriou para a empresa, aproprio para cliente e projeto, aproprio cliente, projeto e fase, ou ainda a opção de apropriar mais tarde, ou seja, eu falo assim, olha, aponta esse tempo para mim, depois eu digo o que eu fiz. Às vezes essa opção ela é útil quando você fez 2 coisas quando você saiu da máquina. Eu fiquei 1 hora fora. Eu falei 20 minutos no telefone, depois eu fiz um tirar dúvidas com uma pessoa que estava precisando da minha ajuda. Então, eu fiz 2 coisas diferentes nesse tempo. Então, eu só aponto e depois eu digo o que eu fiz. Agora, se eu fiz uma coisa só, por exemplo, eu posso dizer aqui, eu estava em almoço, tá? Então, eu venho aqui, vou até apagar esse motivo, tá errado, e vou dar OK. O Naves vai pegar aquele tempo que ficou parado e vai jogar aquela informação que eu estava em almoço. Então, ele não computa aquele tempo, né? Como trabalho realmente para projeto. Então, o screensaver ele serve para computar o tempo que ficar a máquina ociosa, tá bom? Sem trabalho nenhum. Pois bem, já expliquei a funcionalidade do screensaver, agora eu tenho que mostrar para vocês aonde é a tela de trava, que destrava os usuários. Então, eu tenho aqui, ó, utilitários, eu tenho aqui visualizar horas não apropriadas. Essa é a janela que me mostra quem já recebeu primeira, segunda e terceira mensagem. E se eu der 2 cliques, ó, para destravar o usuário, eu dou 2 cliques. A pessoa eu destravo, ela entra e ela tem que ir apontar apropriar. Se ela não apontar e apropriar, ele vai dar 1, 2, 3 mensagens de novo e vai travá-la de novo.
Ela tem que apropriar quando ela tiver com a trava lá ativada, tá? Essa é a janela. Eu tenho que mostrar para vocês o cadastro de motivos. Então, eu vou em projetos, templates de motivos. E aí, eu vou incluir aqui o motivo, ó, reunião. Vou incluir o motivo visita, obra. Tá? Posso colocar aqui reunião externa. E ainda posso dizer aqui, obrigar o preenchimento das observações nas apropriações. Ou seja, se eu escolher esta opção, eu sou obrigada a detalhar aquela caixinha de baixo. Se não, eu não sou obrigada, tá? Então, é configuração, certo? Se eu for agora no monitor, vou mostrar para vocês aqui, Primeiro de tudo, 29h30, o 31 ficou cinza, apagado, que foi a hora que eu dei a pausa trabalho no botão. Esse 36, 37, 38 foi a hora do screensaver que eu pedi para ele não contar como tempo de trabalho, que foi horário de almoço. Mas ele poderia ter jogado para algum cliente de projeto também, se eu quisesse, tá? Agora, eu ia mostrar o seguinte. Quando eu vim aqui apropriar, eu posso escolher nesses motivos, tá vendo? Reunião externa, visita a obra. Então, eu venho aqui, se eu obrigar lá, eu sou obrigada a escrever aqui, senão eu não preciso. E eu posso obrigar esse motivo também aqui ou não, tá? Também é questão de configuração. Vou mostrar para vocês. Vocês vão vir em utilitários, configurações. Vai vir aqui em empresa principal. Eu vou ter a aba configurações gerais. Eu vou ter a aba apontamento e apropriação. Aqui eu escolho se eu quero que todas as vezes apareçam todas essas opções. Eu posso tirar uma, tipo, tirar da fase ou tirar só de projeto. O resto eu recomendo que fique. E minutos para obrigatoriedade de motivo. Ou seja, se eu selecionei 15 minutos manualmente para apropriar, se eu escrever 15 aqui, ele já vai pedir que eu diga o motivo. E se aquele motivo obrigar a descrição, eu também sou obrigada a escrever a descrição. Nesse momento, eu não obriguei em nada, então eu não coloquei aqui, tá? Mas eu poderia dar 10, 2, 20. Aí vocês podem até me perguntar, Tatiana, qual o tempo mais ou menos que o pessoal costuma deixar isso, né? Olha, depende. Depende muito do escritório, mas a partir de 15, 20 minutos é o ideal. Acho que menos que isso também é muito detalhe para pouco tempo, né? Mas tem gente que gosta que detalhe qualquer apropriação manual, então coloca aqui 1 minuto, tá? Mas a partir de 10, de 15, aí você pode começar a exigir um motivo, pelo menos. Não precisa exigir a descrição, mas exigir um motivo, tá? E aí eu dou OK e gravo a informação que eu fiz, tá? Não vou gravar porque eu não tenho aqui. Existem algumas outras coisas que eu preciso mostrar no menu projeto que pode facilitar a vida de vocês, tá? Então, o que eu posso mostrar para vocês que facilite? Primeiro de tudo, eu posso vir aqui em projetos e abrir essa caixinha aqui, rótulos. Essa janela, ela me permite visualizar o usuário e que rótulo está vinculado ao nome dele. Por exemplo, deixa eu ver que rótulos que a Heloísa tem. A Heloísa só tem esses 2 rótulos. Que rótulos a Tati tem? Aí eu consigo ver esses rótulos. A Tati tem esses rótulos. E eu posso ver o rótulo e ver de que cliente e projeto é. Eu posso clicar em cima e saber que esse rótulo é do projeto GPA, para a fase projeto executivo, tá vendo? Esse daqui já é para casa do Pão de Queijo Matriz, aqui, loja Barra Funda. Então, eu sei que rótulos a Tati tem e sei quais são as informações que ele está apropriando. E ainda posso fazer mais. Se eu, por exemplo, falar assim, mas a Heloísa, ela trabalha com todos os rótulos que a Tati trabalha. Ou a Heloísa, ela entrou agora, e eu preciso vincular os rótulos que a Tati trabalha igual para a Heloísa, porque ela vai fazer a mesma coisa que a Tati. Então, o que eu posso fazer para facilitar a minha vida? Ao invés de ir em todos os projetos e começar a vincular a Heloísa em cada um deles, eu posso falar o seguinte, olha, a Heloísa, eu quero que copie os rótulos de quem? Da Tati. Se eu fizer isso e clicar nessa caixinha verde, ele vai lá e copia. Os mesmos rótulos que a Tati tem, agora a Heloísa tem, Eu vou voltar aqui, vou deletar o daqui que tá, não vai precisar.
Vou vir aqui no usuário Tati, tem esses rótulos. Usuário Heloísa, tem os mesmos, tá vendo? O usuário admin, tem nenhum. Ah, então, agora a Heloísa, por exemplo, já tem os rótulos todos que a Tati tem, então ela já pode começar a trabalhar imediatamente. Então, uma pessoa nova que trabalha igual alguma outra ou que precisa trabalhar nos mesmos rótulos, ela já pode ser inserida nos que já existem dessa forma. E, é claro, nos projetos novos, ela vai ser colocada de novo igual aos outros, né? Naquela caixinha de seleção de rótulo, tá? Então, isso é uma coisa importante que pode ajudar vocês. Inclusive, se vocês acharem interessante, dá para editar alguma informação aqui do rótulo, né? Dá para incluir mais alguma informação de rótulo que precise. É claro que pela tela do projeto eu acho mais fácil que já inclui para todo mundo, tá bom? Eu vou sair. Outra opção que tem aqui que facilita é meus rótulos. Esses meus rótulos eu posso colocar para a pessoa saber que rótulos ela tem. Então, é uma janela que eu abro para o usuário. É uma opção que eu posso abrir para o usuário, para quando ele falar, mas deixa eu ver o que eu tenho de rótulo. Porque, às vezes, o usuário ele não tem acesso ao cadastro de rótulos do projeto. Ele não pode acessar lá, ele não pode criar rótulo, ele não pode editar. Então, ele nem abre aquela aba rótulos. Então, como é que ele sabe que está vinculado a algum rótulo? Ele vai abrir o projeto e não está vinculando, ele vem aqui, olha, e fala, ó, realmente, ó, eu não estou vinculado aqui ao projeto do CNA, por exemplo. Ó, eu não tenho nenhum rótulo do CNA, eu preciso que me vinculem. Aí ela vai até o coordenador, ela vai até o gerente lá do projeto e faz o vínculo para o rótulo que ela está precisando e ela confere aqui, tá? Esses botões são todos de permissão também, você pode permitir ele incluir, alterar, excluir rótulos ou não, tá? Isso é tudo permissão, tá bom? Que mais que eu posso mostrar para vocês? Ah, tem aqui, projetos, fechamento de dias em lote. Se necessário, talvez porque a pessoa ficou de férias e não estava no escritório, ou é alguém que não fechou os dias e se precisar dá para fechar vários dias de uma só vez. Ele não faz o apontamento e apropriação e deixa o saldo zerado, tá? Mas ele fecha o dia, ele torna aquela tela no formato diferente, somos totais, né? Para você saber o quanto tem apontado, apropriado e saldo, ele fecha o dia. Então, eu posso vir aqui no usuário da Heloísa e falar assim, ó, desde o dia 1º até o dia 15, fecha os dias da Heloísa para mim. Aí eu vou lá e fecho todos os dias de trabalho dela. Ela só vai lá dentro e confere. Ah, olha, tá faltando essas horas aqui. Ela aponta, apropria, se ela tiver permissão. Então, eu posso sim fechar os dias em lote. Eu não vou fazer isso aqui agora, mas é possível de vocês criarem isso, tá? E uma outra coisa que eu preciso mostrar, projetos, timesheet. Também é uma coisa que pode facilitar na apropriação. Então, o timesheet, como que ele funciona? Ele serve para vocês, ele é um recurso novo, tá? Não tinha no sistema até 2 ou 4 versões atrás, uma coisa assim. E ele serve para vocês apropriarem, digamos assim, em lote, né? Não dá para apropriar futuro ainda, tá, gente? Por favor, não apropriem futuro. Não dá. Agora, vamos supor que eu, sei lá, fiquei alguns dias aí atrapalhada, não fiz isso, não tenho tempo de fazer essa apropriação. Quem tiver acesso e quem quiser fazer isso por mim, ou, por exemplo, eu sou o diretor da empresa ou o gerente e eu não faço apropriação, tem alguém que faça por mim, tem esses casos que eu já vi. Então, a pessoa ela vai vir aqui, vai dizer o dia, de tal dia a tal dia, e ela vai falar, olha, eu quero que aproprie para esse período todo, tá? Eu quero que aproprie para a empresa um percentual de 20%. E aí, eu posso até colocar motivo aqui, ó, reunião e aproprie. Tá? Adiciona. Aproprie. Aí, eu posso vir aqui e fazer um mix, né? Falar assim, olha, eu quero que para esse projeto aqui, né? Para esse projeto e para essa fase, você me coloque, sei lá, mais 25% dentro desse período. Adiciono. Aí eu quero, eu vou limpar aqui, vou começar de novo. Aí eu quero, talvez, deixa eu carregar todos os projetos aqui. Aí eu quero que jogue para a loja do Tucuruvi mais 20%. Na fase,
Vou botar uma fase aqui. Isso aqui tem fase de projeto executivo. Eu adiciono. Vocês podem reparar que os meus percentuais, eles estão adicionados aqui. Ele está colocando para que é cada coisa e está somando o total aqui. Eu ainda tenho mais tempo para preencher. Então, eu vou lá pegar um outro projeto que eu sei que eu estou trabalhando, por exemplo, na loja da Barra Funda, por exemplo. Também é do mesmo cliente, mas é outra loja. Vou colocar aqui mais 25%. Vou adicionar. Opa, botei fase. Projeto de detalhamento. Pronto. Eu botei tudo com motivo de reunião, mas não precisava ter feito isso, tá, gente? Enfim. 90% eu vou colocar agora aqui para a empresa, mais 10% eu vou colocar aqui. ADM. Vamos supor que é o tempo que eu dedico para fazer o administrativo. Tá? Digamos que eu sou uma pessoa multifuncional, né? Eu faço o administrativo e também faço a apropriação de horas, o que pode acontecer muito, viu? Não é nada impossível. Para a empresa, motivo já foi adicionado. Ah, eu já botei para a empresa aqui. Eu vou ter que colocar um outro, é verdade. Vou colocar aqui, cliente projeto. Vou colocar aqui, CNA, de Europa, digital. Pronto. Eu fiz a minha composição do dia 1 ao dia 15/8, eu vou pedir para gerar. Então, ó, depois, eu não preciso gerar apontamento e apropriação, depois existe apontamento e apropriação, ou seja, porque eu já tenho horas lá, tá, gente, que eu já apropriei. Eu posso apagar esses dados e gerar novamente. Posso dizer que sim e que não, senão eu vou lá e vejo os dias que eu já fiz a apropriação e não faço pelo timesheet. Se eu quiser, eu digo que sim, mando ele apagar, ele vai pegar aquela proporção e fazer. Agora, se eu for no monitor e abrir o monitor, né, vocês vão ver que ele vai colocar aqui 8 horas para cada um. Se eu for na apropriação de horas, você vai ver que ele vai colocar aqui a proporção de horas que eu pedi. Então, ele vai fazer a apropriação de horas para mim, toda certinha, bonitinha, do jeito que eu precisei. Lembra que não tinha nada aqui, né? Não tinha apropriação nenhuma. Então, ele fez a apropriação de horas. Eu posso vir aqui e mandar ele fechar o dia, por exemplo, para todos ficarem fechados. Mas, Tatiana, já apropriou tudo e não tem saldo. Por que que eu fecho? Porque, além de você fechar os dias, para você saber que terminou, o fechar dia, ele resume as informações do banco de dados. É como se ele compactasse. Então, além de ajudar você a apropriar, uma coisa que eu não falei aquela hora, é que ele compacta todas as informações de apontamento e apropriação. É como se ele fizesse um zip, e isso melhora demais o desempenho do sistema, porque ele compacta as informações e não deixa o sistema lento, ou seja, o sistema pode, daqui a anos, não agora, tá? Mas daqui a anos, ter uma tabela muito carregada. Então, você evita esse carregamento quando você vai zipando os arquivos e vai compactando. Então, é a mesma coisa o banco de dados. Se você for fazendo fechamento do dia em todo o mundo, por isso ele é tão importante, você vai evitando esse excesso de informação e vai compactando a informação, tá? Então, ele é muito importante para o sistema. Eu acho que hoje eu cumpri minha missão. Eu disse tudo que eu precisava sobre apontamento e apropriação. Acredito que eu não tenho esquecido nada, então agora eu vou abrir para as dúvidas de vocês. Então, deixa eu só abrir meu Skype. Desculpa, eu esqueci de deixar aberto. E você já pode ir me mandando o arquivo. Vamos, Skype. Ótimo. Heloísa. Estou abrindo aqui o arquivo de dúvidas. Rosana. No meu Naves não aparece a tecla pausa trabalho. Ah, é porque provavelmente, Rosana, nas suas permissões, você tem que ir lá, ó, utilitários, configurações, usuários do sistema,
vir no seu login, né? Configurações e ativar aqui, ó, permitir trabalho manual. Você tem que dar o ok e você tem que sair e entrar do sistema de novo, tá? Para ele reler a informação da permissão e habilitar o botãozinho lá embaixo para você, tá bom? Então, você tem que habilitar aqui, dá o ok, sai, entra no sistema de novo que o botão vai aparecer, tá bom? Você tem que ativá-lo, tá? Nem sempre ele vem ativo, não. Era só essa dúvida hoje, Elô? Outra. Vamos lá. Rosana. Aqui na empresa, eu que sou ADM faço algumas apropriações de arquitetos que trabalham em home office. O time shift só pode ser apropriado por lote? Na verdade, assim, o time sheet, Rosana, ele foi criado justamente para quem tem que ficar apropriando muitos dias, muitas coisas diferentes. Mas, se você quiser fazer só um dia, você pode. Você pode vir aqui, escolher só do dia 15 ao dia 15, por exemplo, e fazer só esse dia, se você quiser. Ou faz um dia, ou faz 2, ou faz 3, ou faz 20. O critério é seu, tá? Você que escolhe as datas aqui que você quer. Eu botei do dia 1º para ficar fácil. E aí eu fui populando com tudo que eu queria, mas às vezes o cara trabalha com 1 ou 2 projetos no máximo. E aí você coloca só os 2 projetos que ele trabalha, 50-50, por exemplo. Tá bom? Aí é muito critério. Não precisa ser exatamente assim. Não sei se eu expliquei a dúvida da Rosana, Elu. Ela conseguiu entender? Mandou alguma outra dúvida? Mais alguém? Caroline, fiquei com dúvidas na apropriação por foco. Então, vamos lá, Caroline. Vou abrir um Excel aqui. Um arquivo X, PTO, acho que não tem. Não tem informação aqui. Isso também é rótulo. Quero abrir uma coisa que não está... Bom, Skype. Skype e o bloco de notas, tá? Você já reparou que o Windows, quando você tem mais de uma janela, você pode até fazer assim com ele, se você quiser, ó. Dividir a janela bonitinho, né? Tal. Então, você tem a apropriação por foco. O que é o foco? Nesse momento, no meu Naves, que janela que está em foco? A janela do Skype ou a janela que está piscando o cursor aqui do bloco de notas? Eu consigo saber fácil porque a janela do bloco de notas, ela está piscando, né? Com isso. Mas, além disso, o que está mais me indicando que ela está em foco, que foi a última que eu cliquei. E se você for ver, né, ela tá na frente dessa. Se eu clicar aqui, ó, a outra que vem para frente, é ela que fica em foco. Então, isso é uma coisa, o Windows, né? Janelas, existem várias, e uma fica sempre em foco e outras não. Quando o Windows passa a informação para o Naves, fala assim, olha, a Tatiana está com 15 janelas abertas, mas a que está em foco é a teste, underline, 1232, underline, arc, underline, tá. Aí o que o Naves faz? Fala, bom, nesse texto tem um rótulo, então eu vou capturar ele. Então, por que eu fiz isso? Porque quando eu configurei aqui o meu rótulo no projeto... não foi nesse que eu fiz, né? Não vai ter rótulo. Tem até que tem um aqui. Bom, legal. Então, quando eu configurei esse rótulo, eu disse que eu só quero que o Naves aproprie quando esta janela estiver em foco. Porque eu poderia desabilitar esta opção e a pessoa apropriar um rótulo de uma janela que está minimizada ou que ela nem está usando, que está lá atrás. E isso, para mim, não é interessante. Eu quero que o Naves aproprie aquilo que ela está mexendo, aquilo que ela está usando. Como que uma coisa está lá atrás está sendo trabalhada? Não está. Então, se eu desabilitar aquela opção, ele mesmo fora de foco, ele vai continuar apropriando para aquele rótulo. E não é isso que eu quero, entendeu? Então, geralmente, praticamente sempre aquela opção vai ficar habilitada, porque eu quero que o Naves só pegue o rótulo e aproprie para janelas que estão em foco no Windows, as que o Windows diz que está em foco. Entendeu?
Não sei se você conseguiu entender. O que mais, Elô? Sem perguntas? Então, ok. Vou minimizar aqui. Vou voltar para a janela do webinar. Vou parar de fazer isso. Voltou para mim. Pronto. Então, esse foi o conteúdo hoje. Eu espero que ajudem muito vocês aí, porque é uma parte muito importante do sistema. Vocês estão alimentando, assim, o coração dele, né? Com relação a projetos, a tempo, a custo, apropriação automática o máximo que puder, rótulos compatíveis com a nomenclatura de vocês, utilizem as ferramentas para facilitar a vida de vocês na hora de apropriar. Pensem primeiro o que cada pessoa pode e não pode fazer, o que ela pode ter a liberdade de fazer ou não, para depois colocar isso lá nas permissões, tá? E é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Uma boa tarde. Agradeço a todos a presença e hoje foi sem problemas, então foi ótimo. Um beijo para todo mundo e tchau.